os ouros da vitória, trouxestes para nós mais outra glória. Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem-querer. Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem-querer. Aê, terminou. Acho que o cara tava com uma dificuldade pra terminar a letra aí. Brasil, Brasil, Brasil. Bahia, o hino do Brasil de Pelotas, 20 horas. Com o rapaz do Brasil, meu amigo. Ah, é metal esfregando em metal, aí não vai ser fácil. É time gaúcho. Se bem que no gauchão o Brasil tá fora, tá? O Brasil de Pelotas não tem mais chance de prosseguir. Infelizmente sofreu 2 baixas aí. O Brasil de Pelotas foi rebaixado em 2021. Foi rebaixado da B para C. Ano passado, em 22, foi rebaixado da C para D. O Brasil de Pelotas vai disputar a Série D do Brasileiro, tá? Olha, historinhas aqui, Brasil de Pelotas e Ponte, lembrando a macaca na escalada, hein? Repetir aqui, olha, Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldi, Júnior Tavares e Matheus Jesus, Pablo Diego e Gé, tá? É claro que o Elvis continua no departamento médico, tá? Algumas baixas aqui no departamento médico. A Ponte no banco tem Pedrão, tem o Edson, tem o Felipinho, Dudu, Eliel, Luiz Felipe, Guipira, Jean Carlos, Thiago Oliveira, Cássio Gabriel e o André, tá bom? Tem o André. E então é essa equipe, né? Vamos ver hoje valendo aí 2.100.000 reais. E na história aqui, alguns confrontos. Brasil de Pelotas. A última vez que a Ponte, para resumir, a Ponte ganhou em Pelotas, ganhou. A Ponte ganhou em 2018. Era um sábado. Brasil 0.2, era brasileiro da Série B. Era a 10ª rodada, primeiro turno. E aí, Ivan no gol. Tá aqui Ivan, Igor Vinícius. Depois foi pro São Paulo, né? Renan Fonseca. O Léo Santos, que veio do Ituano. E Ourinho, que veio do... Lembra de Ourinho? Depois Paulinho, que veio do Mirassol. Mais uma passagem pela Ponte. André Castro, que veio do Red Bull Bragantino. Depois João Vitor, que veio do Criciúma. Natan, que veio do Atlético Mineiro. Olha quem que tá aqui, Thiago Real. Por isso que a Ponte ganhou, pô. Meu ídolo, Thiago Real estava em 2018. E Danilo Barcelos, segunda passagem, veio do Atlético Mineiro. Entrou na transação do Emerson. Esse Emerson Royal, que está na seleção hoje, joga na Inglaterra, convocado agora pro amistoso contra Marrocos. Ele fez aquele gol contra o Mirassol no título do interior. E aí, o Emerson foi para o Atlético Mineiro e na transação o Danilo Barcelos voltou para a Ponte. Júnior Santos, do Ituano, né? O Berimbau e André Luiz, que veio do Cianorte. Depois Murilo, do Linense, entrou. E o treino João Brigatti era interino na época, mais uma vez interino. Aí o Murilo entrou no lugar desse André Luiz, saiu machucado. Assim que entrou, fez 1-0. E depois o volante Paulinho, era a segunda passagem dele, veio do Mirassol, marcou 2-0, tá? E o João Brigatti, todo mundo pedindo, interino e tal. Fica João, fica João, fica João. E o João tocou o barco, entendeu? Aqui é 2018, você sabe uma coisa? Quando chegou no segundo turno, o que a Ponte fez? Insistiu e tal, achou que não dava certo com o João Brigatti e contratou Marcelo Chamusca, 2018. Segundo turno. Sabe quantos jogos o Chamusca ficou? 5. Não ganhou nenhuma. 3 empates, 2 derrotas. E foi exatamente num Ponte Brasil de Pelotas que caiu Marcelo Chamusca. Foi no dia 25 de setembro de 2018. Majestoso, Ponte 0, Brasil de Pelotas 1. E aí, então, a torcida não aceitava. Aí o João Brigatti, o que aconteceu? Ele queria ser efetivado na época. A Ponte não efetivou, contratou Chamusca, conforme eu disse. E aí, convidaram o João Brigatti para ser auxiliar. O João falou, não fico, auxiliar não fico. Ou vocês me efetivam, eu tô fora. Então, aí contra a Chamusca, e o João Brigatti foi pro Paysandu. Lembram-se disso?
Foi pro Paysandu. Isso, várias passagens que teve João Brigado. Depois ele voltou, seria efetivado, voltou como técnico mesmo. Aqui é 2018, né? Toda essa confusão. E aí o que aconteceu? Mandaram o Chamusca embora e o Gilson Kleina chegou. Chegou para os 9 jogos finais. E em 9 jogos, 2018. A Ponte teve 7 vitórias e 2 empates e quase que a Ponte subiu numa reação sensacional, mas não deu. Vamos lá, olha ele que vai narrar aqui, Brasil de Pelotas e Ponte. Mais uma decisão aqui na Bandeirantes. Alô, alô, amigo Batista, grande abraço, boa noite, Batistão. Daqui a pouco, amigo Batista, aqui na nossa Bandeirantes. Olha, é o seguinte, eu falei aqui 2018, 2019... O que aconteceu? Jogo em Pelotas, sabe quem fez o gol do Brasil? Bruno Aguiar. Esse Bruno Aguiar, aquele que jogou no Guarani em 2009, marcou gol em derby, foi no brinco, o Guarani venceu de 2-1 e tal. Quando ele jogava no Joinville, em 2014, ele também fez gol na Ponte, lá em Joinville, na reta final, já tinham subido Joinville e Ponte também, aquela coisa toda e tal. E aí, esse jogo aqui... Olha que coisa interessante, eu falei aqui do Gilson Kleina em 2018. Aí terminou o ano, o Gilson Kleina foi embora. Em 2019, a Ponte estava com o Jorginho como técnico, ex-lateral do Flamengo, mesmo Jorginho da campanha da Sul-Americana, 2013 e tal. Só que aí o Jorginho foi embora. E o Felipe Moreira estava interinamente nesse jogo aqui, Brasil e Ponte, que foi 1-0 para o Brasil. Só nesse jogo e depois o Kleina, olha que coincidência, voltaria para a Ponte, mais uma passagem do Kleina. Aqui é 2019, tá? Vamos lá. Segundo turno, a Ponte meteu 4-0 no Brasil de Pelotas. O Bruno Aguiar estava nesse jogo aqui, para não dizer que ele sempre ganhou da Ponte, né? E aqui foi o seguinte, era a última rodada, era fim de feira, né? Majestoso, 26 de novembro de 2019 e tal, 4-0. Gols do Lucas Mineiro, também do Bill. O Bill que, outro dia mesmo estava jogando o Bill, se não me engano. Onde é que tá o Bill? O Bill tá jogando na Inter de Limeira. Na Inter, enfrentou o Guarani recentemente, até que o jogo foi em Sorocaba, né? Então, Lucas Mineiro, o Bill, o Renato Cajá fez o terceiro e o chileno Ângelo Arauz. Ângelo Arauz fez contra, ele veio do Corinthians. 4-0. E aí o Gilson Kleina aproveitou para fazer algumas experiências, inclusive aqui, você quer ver? Foi nesse jogo que entrou, deixa eu ver aqui, nas alterações, se eu acho aqui, a entrada... do DG. O DG deu uma entradinha nesse jogo aqui, né? Só para dar uma esquentada. DG que depois acabou indo para o Bragantino, tá? Subiram 2019, Red Bull Bragantino, Sport Curitiba e o Atlético Goianiense. A Ponte não vencia há 9 jogos. Repassando aqui, 2020. 2020 teve 1-1. Brasil de Pelotas e Ponte, lá em Pelotas. Foi no dia que a Ponte completou 120 anos, hein? 11 de agosto de 2020. E quem empatou foi Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, que agora está no Cruzeiro. Bruno Rodrigues, ele da Ponte foi para o São Paulo, depois foi para o Famalicão de Portugal e agora está no Cruzeiro, tá bom? 1-1. É isso aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui é primeiro turno. 2020, segundo turno. No Majestoso foi 1-1 de novo. Brasil de Pelotas e Ponte. Quem marcou o gol da Ponte foi Apodi, que está no Goiás, né? E 2021... lá em Pelotas foi 1-1, gol da Ponte do Dauan. O Dauan tá no Japão, hein, gente? Aliás, nesse dia aqui, o Cruzeiro queria o Dauan. Mas uma multa rescisória atrapalhou. O Cruzeiro falou, não, tá muito caro. Aí o Dauan, ele acabou indo para o Juventude e agora tá no Japão, tá no Gamba Osaka, tá? Deixa eu ver aqui, 2021, segundo turno, Majestoso, a Ponte venceu 1-0 para o Brasil de Pelotas. Olha, foi sensacional. O VAR anulou 2 gols da Ponte nesse 26 de setembro de 2021. A Ponte chutou 2 bolas na trave e aos 45, gol da Ponte, gol de João Veras, que está na Ferroviária e acaba de ser rebaixado para a Série 2. João Veras que fez o gol, lá no gol de entrada no Majestoso, no finalzinho, tá aí, Ponte 1, Brasil e Pelotas 0. Vamos lá com o Batistão, então? O homem que vai narrar aqui, Brasil e Ponte, 20 horas. Alô, Batistão, um grande abraço, boa noite. Boa noite, Edu, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. É isso aí, Edu. Como diz a música do João Peixoto, cantor cearense,
Eu tô pronto, preparado e querendo, viu, Edu? Tô sabendo, exatamente. Hoje é importantíssimo, hein? Jogo decisivo. O Tigrão tá comigo também? Deve ainda daqui a pouco o Tigrão. A ponte escalada, Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldi, Júnior Tavares e Matheus Jesus, Pablo Diego e Gé. Olha o Kaique França. Obrigado, Giba. Grande Gibinha, cafezinho ajuda, Giba. Muito obrigado, hein? Você vai chegar aos 67, você vai ver que não é a mesma coisa, viu, Gibinha? É duro dormir, rapaz. A gente luta pra dormir. Não é fácil, não. Um cafezinho é o titular da macaca, viu, Edu? Como é que é? O time hoje é o titular. É o titularíssimo. Queria até perguntar se você concorda com essa escalação aí, Batistão. Eu concordo plenamente, só está faltando o Elvis, que está contundido, está no departamento médico. A Ponte trabalha através do seu departamento médico para colocá-lo no mata-mata, no primeiro mata-mata, que vai começar do dia 19. Então, com exceção do Elvis, esse é o time titular. Kaique França, 50 jogos, o Everton é o lateral titular. Eu escalaria o Luiz Felipe, acho que joga melhor, embora ele não seja o jogador, a posição dele é outra, né? Ele é volante, mas ele tem ido muito bem na lateral direita. Mas o Everton é o titular da posição. Mailton está machucado e, se precisar, no segundo tempo, o Hélio dos Anjos usa aí o Luiz Felipe na lateral. Matheus Silva é titular, Fábio Sanches titular, Arthur titular, meio de campo. Só tem o Júnior Tavares, que não é titular, porque quem vinha jogando era o Elvis. Como o Elvis não tem condição de atuar, então ele pode ser considerado também titular. Aliás, o Júnior Tavares é uma espécie de 12º titular. E o Matheus Jesus, titularíssimo, né? Vai jogar hoje, fazer a posição de meia. E o Pablo Diego, o homem dos gols, e também Gé, que é o artilheiro da equipe. Concordo plenamente com o Hélio dos Anjos, que hoje está completando aniversário, e a Ponte Preta passa, na minha opinião, nos 90 minutos. Não teremos pênalti e a Macaca embolsa 2.100.000 reais, viu, Edu? Você disse bem, só o Elvis, porque a Ponte tem alguns que sumiram, né? E você no dia a dia sabe, departamento médico, por exemplo, o Mailton, lateral direito, sumiu. Sumiu, veio da Chapecoense, pertenceu ao clube da Ucrânia. Departamento médico. Departamento médico, tá? Quem sumiu? Ramon Carvalho, que precisa ir no Zé Pilintra, hein? O Ramon Carvalho se machucou num jogo ano passado contra o Cruzeiro no Mineirão e fechou o ano. Não jogou mais. Aí começou, renovou com a Ponte, começa um pouquinho só jogando agora, em janeiro e tal, Pimba se machuca de novo. E aí tá na transição, não sei que fim deu o Ramon Carvalho, tá? O Fraga, dizem que não volta mais, cirurgia e tal, volante, mas é útil. Você vê, volante sempre precisa, volante é amarelado, é contundido, zagueiro e volante não tem jeito. É quadril, direto, né? Problema no quadril. Quadril você já viu, não tem jeito, né? E o menino Everton, pô, o Everton fratura em brusca, aquela coisa toda, cirurgia e tal. E aí voltou contra o Juventus, jogou um pouquinho só e sumiu. Cirurgia de novo. Cirurgia de novo. Então a Ponte, Batista, conta com um elenco extremamente reduzido. Não pode contratar, porque você já explicou várias vezes o porquê, tá tudo bloqueado, a Ponte não pode contratar, problemas financeiros. E esqueci o nome daquele treco-treco lá, que eu nunca vi, agora que surgiu, me desculpa, agora que surgiu, aquela Câmara e tal, mas tem um nome lá, Transforband, alguma coisa assim, né? E aí a Ponte não contrata, tá proibida. E prejudica também o planejamento para a Série B. A Série B começa agora na metade de abril. Na metade de abril começa. E cadê a turma que é contratado, entendeu? Então fica complicado. Deixa eu perguntar pro Tigrão aí, para fechar aqui o Concentração, Tigrão. A Ponte escalada com o Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldi, Júnior Tavares e Matheus Jesus, Pablo Diego e Gé. É o que temos, hein, Tigrão? Um abraço, boa noite. Alô, Edu. Um abraço, boa noite a você, boa noite aos amigos do Concentração, já aqui nos estertores. Eu teria escalado, sim, o Júnior Tavares. A dúvida era Júnior Tavares ou no meio de campo ali o Cássio Gabriel, puxando o Matheus Jesus um pouco para trás.
ou mantendo o Matheus Jesus fazendo uma função parecida com a do Elvis e botando o Júnior Tavares. Ou tinha o Felipinho também, né? Que era uma outra opção aí no lugar do Júnior Tavares. O Felipinho vem muito bem, mas o Júnior Tavares é mais experiente. Eu apostava na entrada do Júnior Tavares, por quê? Exatamente pela experiência, por ser um jogador cascudo. Agora aí, tudo ok. Na lateral direita, eu começaria o jogo com o Luiz Felipe. Foi muito bem lá em Ribeirão no sábado contra o Comercial. É um cara que marca melhor do que o Everton. No contato físico é muito mais forte. É um trator, pega a bola, parte para cima. Não é um exímio apoiador. O Everton é mais ala do que ele. Mas o Luiz Felipe arrasta mais a bola na força. E sem a bola marca melhor do que o Everton. Então, é questão de ponto de vista. Tomara que o Everton seja muito feliz no jogo, mas é o único senão que eu coloco aí, dentro, evidentemente, das minhas preferências, que não necessariamente precisam ser as preferências do Hélio dos Anjos. Então, de 1 a 11, apesar de não ser essa aí a numeração, concordo com tudo. É o que a Ponte tem de melhor hoje. Exceção a lateral direita, onde o Luiz Felipe talvez seja uma peça importantíssima aí a ser utilizada com o jogo em andamento. Edu. Eu gosto muito do Júnior Tavares, viu, Tigrão? Não sei o que você pensa nele, você já concorda com a escalação dele, né? Mas esse rapaz aí, viu, Tigrão? Quando ele não estava escalado, quando ele estava no banco, porque o Hélio estava preservando e tal, até tinha uma outra opção que o Hélio colocava, mas quando esse Júnior Tavares entra, você percebe a diferença, né? Ele, não sei o que você acha, ele é vertical, você vê, ele é lateral esquerdo, né? Veio do Náutico, mas tem colocado no meio, né? Qual é o seu posicionamento do Júnior Tavares, Tigrão? Eu gosto. Ele, às vezes, ele dá umas derrapadas naquela mancha de óleo que fica no asfalto. Às vezes ele dá uma escorregada ali nos passes. Ele, de vez em quando, ele quer bater tão de primeira, ele bota tanta fé na qualidade dele, que ele toca assim muito rápido. Do jeito que chega, ele já toca, ele já quer clarear, e às vezes ele dá no pé do adversário. A única restrição que eu tenho é essa. Às vezes um excesso de passes errados. Mas ele também arrasta bem a bola, tá toda hora chutando em gol. É um cara que já teve aí e não marcou nenhum gol ainda. Mas ele tá toda hora, mas a todo momento, batendo na trave, raspando, chegando perto, perdendo o gol. Quem sabe, né? Como ele chega também à frente, ele faz tanto um terceiro volante como uma segunda linha ali pelo lado esquerdo. Depende de como a jogada vem sendo concatenada e pelo lado também que a jogada acontece. Quem sabe se não é hoje o dia em que ele vai fazer o seu primeiro gol com a camisa da Ponte. Tomara. Eu gosto também, Edu, e defendi a escalação dele, porque a dúvida era exatamente essa. Eram 3 jogadores brigando por uma posição no meio-campo. Filipinho, ele, Júnior Tavares e o Cássio Gabriel. E eu disse, se me fosse dado o poder de escalar, eu escalaria o Júnior Tavares. Né? Então, gosto sim. Tomara que esteja numa noite feliz, concentrado, inspirado, ligado no jogo, mas eu acho um jogador importante, interessante. E o que a gente mais deve dar relevo aqui é que é um cara de confiança do Hélio dos Anjos, que veio para a Ponte do Náutico, onde trabalhou com o Hélio dos Anjos e, portanto, teve a sua contratação referendada pelo comandante da Macaca. Olha, um abraço aqui especial ao final 3337, deixa eu ver aqui, Dali Macaca, é hoje, Edu, vitória da Ponte, é o Davilson da Vila Boa Vista, obrigado, Davilson. Oi, Marisa, grande Mar, sempre na janta, hein, Mar? Deixa eu ver o que mais aqui, o final 9563 aqui, a 9563 é ela, a famosa Mar. Edu, ouvir o hino da Ponte com Renato Silva arrepia, meu amigo. Obrigado por me fazer lembrar do meu avô, que mora no céu. Hoje as lágrimas e saudade, hoje é inevitável. Abraço do Marcelo Pimentel. Obrigado, não, mas graças ao amigo Batista. O Batista que teve realmente, sabe, mais uma grande sacada, né? De, na época, gravar com o Renato Silva, viu? Boa noite, Edu. É o Luiz de Campinas. Quando era jovem, eu escutava a frase do Renato Silva.
A vaca foi para o brejo, com o rabo, chifre, tudo, beleza. Ah, tinha várias, né? O Bico Fino tinha várias. Edu, boa noite, bom trabalho. Por favor, manda um abraço a Adriana Pessoa, ela está ouvindo. Muito obrigado, Adriana Pessoa, na linda Serra Negra, né, Marcos? Muito obrigado, Adriana. Deus lhe pague. Ah, como eu queria estar em Serra Negra. Cara, Edu, estamos aqui na vigília, na escuta, acompanhando a Band, direto de Salvador da Bahia. Quem assina é o Vitor Patiri. Ô, Vitor, sempre da boa terra. Muito obrigado. Olha o casal Paulo e Rita Maluca, hein? De Jacumã, Praia do Amor, em Conde, na Paraíba. Esse casal é sensacional. E me convidaram, hein, pra Praia do Amor. Ah, eu vou. Deixa eu ver aqui. Boa noite, seu Edu e equipe Macaca 2-1 no Brasil. Abraço, o Carlos Matozinho de Itatiba. Esse Matozinho tá em todas. Muito obrigado. Plantador de batatas está sendo multado e tal e tal. Deixa eu ver o que mais. É uma história comprida aqui, mas muito obrigado ao 3921, né? Tô terminando, hein? Guilherme Passelli de Porto Alegre. Vim para Pelotas. É o Guilherme Passelli. Ele mora em Porto Alegre, mas foi a Pelotas para acompanhar a Ponte. Tá ouvindo a Band lá do estádio. Trouxe uma foto aqui. Ô, meu amigo, simpatia. Com a camisa da Ponte lá no Estádio do Brasil de Pelotas. E vai acompanhar a narração do amigo Batista, tá? Vai, Macaca, Renato Mahler Jardim. Jardim de Nadai, lá de Sumaré. Renato Jardim de Nadai de Sumaré. Atenção, hein? Examada, Ponte Preta, vamos. Nega Véia, final 0197 para encerrar mais uma aqui. Atenção, Cadão e Patrícia do Parque Industrial, né? Campinas, vai, Macaca querida. Fala pro Emenergildo que nós mandamos um abraço. Muito obrigado. Meus amigos, final do Concentração Bandeirantes, Macaca escalada, hein? Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Amaral, Leonaldo, Júnior Tavares e Matheus Jesus. Pablo Diego e Gé. No banco, banco. Pedrão, goleiro, Edson, Felipinho, Dudu, Eliel, Luiz Felipe, Guipira, Jean Carlos, Thiagão Oliveira, Cássio Gabriel e o André. E na sequência é ele, o amigo Batista pra Brasil e Ponte. E até já! De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor
rádio transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. É Copa do Brasil, jogo decisivo. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Estádio Bento Freitas em Pelotas, interior do Rio Grande do Sul. 25 graus a temperatura. Região central de Pelotas. Partida marcada para as 20 horas, a bola rola dentro de 15 minutos. E aqui na Bandeirantes você vai acompanhar a emoção do jogo. A partir de agora, vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Falamos para Iga Atacado, muito mais para sua economia, produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Acesse iga.com.br. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Daqui a pouco a bola rola e você vai se emocionar ouvindo a Bandeirantes. Um rápido intervalo e voltamos já já. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Iga Atacado. Confira preço baixo todos os dias para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Cerveja Heineken 600ml, 8,79. Sardinha 88 ralado, 110 gramas, 3,59. Palmito Camocá pupunha inteiro, 300 gramas, 9,69. Desinfetante Búfalo 2 litros, 3,79. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 13 de março. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. iga.com.br. Beba com moderação. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Quem sabe disso, vamos! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. O Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. No comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, e aqui na Bandeirantes a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ponte Preta escalada pelo aniversariante do dia, ele dos Anjos. Kaique França, 12. O Everton, 2. Matheus Silva, 4. Fábio Sanches, 27. E Arthur, 15. Amaral, 8. Leonaldi, 5.
Júnior Tavares, 22, 20, Matheus Jesus, 19, Gé, 11, Pablo Diego, 12, Kaique França, 2, o Everton, 4, Matheus Silva, 27, Fábio Sanches, 15, Arthur, 8, Amaral, 5, Leonaldi, 22, Júnior Tavares e 20, Matheus Jesus, Gé, 19, Pablo Diego, 11. No banco de reservas, Pedro Rocha, 1, Edson, 3, Felipinho, 6, Dudu, 7, Eliel, 9, Tiago Oliveira, 13, Luiz Felipe, 14, Jean Carlos, 16, Gui Pira, 17, Cássio Gabriel, 21 e André Henrique, 23. Esse é o time da Ponte Preta. Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa... Time do Chavante definido. 1, Marcelo Pitol. 2, Luiz Gustavo. 3, João Marcos. 4, Rafael Dumas. 6, Renan Siqueira. Meio campo com Amaral, número 5. Márcio Jonathan, 7. Guilherme Nunes, 8. Luiz Felipe, 10. Na frente da Silva, 9, ex-jogador da Ponte. E 11 para Patrick. Marcelo Pitol, 1, Luiz Gustavo, 2, João Marcos, 3, Rafael Dumas, 4, Renan Siqueira, 6, Amaral, 5, Márcio Jonathan, 7, Guilherme Nunes, 8, Luiz Felipe, 10, da Silva, 9, Patrick, número 11. No banco de reservas, 12 para Marcelo, 13, Tony Lucas, 14, César Henrique, 15, Chicão, 16, Mário Henrique, 17, Wellington, 18, Germano, 19, Victor Jesus, 20, Jonathan Bocão, 21, Afonso, 22, Guilherme Belém, 25, Davi. Esse é o time do Brasil de Pelotas. Arbitragem do jogo. Arbitragem do jogo, Felipe Fernandes de Lima. Árbitro de campo, ele que é mineiro. Assistente 1, Fernanda Nandrea Gomes Antunes, FIFA de Minas Gerais. Assistente 2, Celso Luiz da Silva, também de Minas Gerais. Quarto árbitro, Lucas Guimarães Ordi, do Rio Grande do Sul. Arbitragem para Brasil de Pelotas e Ponte Preta. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Para a Macaca, que vai enfrentar o Brasil de Pelotas, jogando fora de casa, jogando em Pelotas. Jogo sempre duro. Jogar no sul do país é sempre muito complicado, estilos diferentes, atmosfera diferente, mas a Ponte, na minha opinião, tá, primeiro, bem escalada. Eu gosto da presença do Júnior Tavares, ele que é um jogador que vem jogando ali sempre pelo lado esquerdo. Provavelmente o Hélio dos Anjos solte um pouco mais o Matheus Jesus para fazer o papel de armação, articulação do time, né? E o Everton na lateral direita também tá tudo certo. Para mim a Ponte está bem escalada e dá sim para tentar buscar um resultado positivo, inclusive de vitória. É claro que o empate leva a partida aos pênaltis, a Ponte precisa vencer o jogo e tem condição sim. Tecnicamente falando, o time da Ponte está muito bem treinado, está preparado para a decisão. E olha, Tigrão, eu não tenho dúvida de que a Macaca fará um grande jogo e voltará para Campinas classificada. E você, Tigrão, o que espera do jogo? Também tem essa expectativa, Gleger. O público é muito grande, praticamente lota as dependências aí do estádio Bento Freitas. E a Ponte terá que ter a cabeça no lugar, terá que ter posse de bola, terá que ter muita concentração, não pode entrar em provocação, em pressão, né? Tem que ter consciência de que tomar um gol aí no início pode ser uma tragédia, que daí desestabiliza emocionalmente. Então é importante a concentração nos 90 minutos, mas nesses 20, 25 minutos iniciais do primeiro tempo, é absolutamente fundamental que a Ponte esteja muito junta, que as linhas estejam muito bem compactadas e que a Ponte procure ficar com a bola o máximo de tempo possível,
E de preferência não com aquele risco de tocar a bola na sua saída, saindo ali com o goleiro, aquele negócio de Fernando Diniz, porque certamente o Brasil vai adiantar as suas linhas. E como é que a Ponte neutraliza isso? Subindo as linhas. Toda vez que ela subir, ela empurra o Brasil para trás. E aí ter o comando do jogo no campo de ataque. E também, quando o Brasil for sair jogando, responder com a mesma moeda, marcar pressão, dar pressão no chavante dentro do seu campo. Eu gosto também da escalação, é só uma questão de detalhe. Eu teria começado com o Luiz Felipe na lateral direita, acho que é um jogador mais talhado para esse tipo de jogo, um jogo de muito contato físico, é um jogador mais cascudo, não é tão ofensivo, não tem essa característica de ala que tem o Everton, mas em compensação marca mais e a Ponte certamente vai ser pressionada. O Brasil não vai querer se expor assim, desesperadamente se jogando para cima da Ponte, mas ele sabe que jogando em casa tem que tomar iniciativa e a torcida vai exigir isso dele. É uma guerra, é uma verdadeira batalha campal, tudo se decide nos 90, se não der, vai para pênalti, não tem prorrogação e eu estou botando fé na Ponte para que ela avance mais uma fase importante da Copa do Brasil. Tá tudo pronto no Bento Freitas, no centro do estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Pelotas. A bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. E Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Traçaram as possibilidades de Ponte Preta e Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas e Ponte Preta que vão medir forças no gramado do Bento Freitas. Esse jogo é inédito. Foram 10 jogos na história envolvendo Brasil de Pelotas e Ponte Preta, mas nenhum pela Copa do Brasil. Portanto, é a primeira vez que Brasil de Pelotas e Ponte Preta vão se pegar pela Copa do Brasil. Confronto extremamente equilibrado, em 10 jogos, 3 vitórias para cada lado. Tudo pronto, a bola vai rolar. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Este é o meu jeito de contar a história do jogo. Time da Ponte todo de branco. Time do Brasil com seu uniforme tradicional, todo de vermelho. Nesse primeiro tempo, o time da Ponte ataca. Se fosse no Majestoso, seria o gol da linha do trem. Consequentemente, o Brasil de Pelotas ataca, se fosse no Majestoso, contra o gol dos portões de entrada. Saída de bola pertence ao time chavante. Vai começar a peleja. Apita o árbitro. A bola está rolando em Pelotas. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Começa o jogo. Primeiro escanteio da partida pertence ao Brasil de Pelotas.
Vai lá pela direita, a torcida faz a festa no estádio Bento Freitas. Superlota as dependências do estádio Bento Freitas. Vem para a bola tomando posição o time do Brasil de Pelotas. Levantamento, cruzamento na área. Chega lá atrás para tirar. Afasta a retaguarda da Macaca. A bola ainda sobra com o time do Brasil de Pelotas. Tenta a penetração lá pela esquerda. Vai tentando levar em cima da marcação. Luiz Felipe. O árbitro parou, marcou, ele vinha dando uma caneta no Matheus Silva. O árbitro parou, marcou a falta. O Matheus Silva não aceitou a caneta. É falta. Falta para o time do Brasil de Pelotas bater lá pela esquerda no comecinho do jogo. Vem para a bola para fazer o erguimento lá para dentro da área. Se fecha inteiro. Time da Macaca fechadinho lá atrás. Vem tomando para fazer tomando a posição pela esquerda para fazer o erguimento da bola. Estamos no comecinho da partida, 2 minutos passados do primeiro tempo. Comecinho do jogo, a pressão do Brasil de Pelotas. Luiz Gustavo autorizado, vai levantar da área. A falta na linha de fundo é um mini escanteio. Partiu o pé direito, não está valendo. O árbitro vai para lá para saber o que é que aconteceu. Empurra lá dentro da área. Empurrar o Amaral. Amaral está reclamando e o árbitro foi para lá para tentar colocar a ordem na casa para que o jogo possa prosseguir. E ele vai lá no ponto exato onde aconteceu a falta e coloca o dedo em riste, apontando o local que a bola tem que ser colocada. Vai para a bola Luiz Gustavo, autorizado, lateral direito, mas a falta é na esquerda. Partiu Luiz Gustavo, pé direito, cruzou na área, o desvio vai embora. Rafael Dumas subiu, tocou na bola, ela subiu, saiu, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta. Tiro de meta para a Macaca bater do campo de defesa. 25 graus a temperatura. Legal o clima em 25 graus em Pelotas. Domina pela direita, vem Matheus Silva. Carrega, bate, levanta, ele perto da direita, chega rasgando. Renan Siqueira tira, joga para a linha lateral. É arremesso para o time da Macaca, vem para a bola para fazer a cobrança pela direita. O Everton ganhou a preferência do professor Hélio dos Anjos, que hoje está completando 65 anos. Parabéns ao comandante Ponte Pretano. Pela direita o Everton, quase 4 minutos, vem para a bola para fazer o lançamento. Vai usar a força do braço ou não? Autorizado, o Everton mandou por baixo para Jé. Levou para o fundo, tentou o cruzamento em cima da marcação. Tira lá atrás, Renan Siqueira. Rebote de bola sobrou com o time do Brasil de Pelotas. Mas já chega Leonaldi, chega Amaral para afastar, tocando para Matheus Silva pela direita. Vem para o Everton, para Jé, para Matheus Jesus. Levantou para Pablo. Diego tentou girar em cima da marcação e cometeu a falta. O árbitro parou, marcou falta para o Brasil de Pelotas bater lá na entrada da grande área. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Preço baixo para todos os dias. Sardinha Gomes da Costa, 125 gramas, R$ 4,49. Oferta válida até dia 6 de março. iga.com.br. Bola parada para a linha lateral, a cobrança de arremesso pela esquerda. Arremesso lateral, não falta. Árbitro parou, marcou a falta para Macaca. Cobra e recua para Fábio Sanches. Ele trabalha na peça de defesa, rola rasteirinho, tocando para Matheus Silva. Erra o passe, recupera a posse de bola Renan. Tocou na frente, vem para Da Silva. Da Silva prendeu, rolou atrás para Guilherme Nunes. Ainda mais atrás, vem para Amaral. Curiosamente, os dois volantes chamam-se Amaral. Amaral da Ponte Preta, 5. Amaral do Brasil de Pelotas, 5. Em toda vez que falar o nome Amaral, tem que falar o nome do time, para que o ouvinte possa saber qual é o Amaral que nós estamos falando. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
6 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Depois da falta, eu sigo com o giro do placar. Falta para o Brasil de Pelotas, Luiz Felipe. Não há barreira. Luiz Felipe vem para a bola, para a batida. Autorizado. Não vai cobrar, está reclamando ali o lateral esquerdo. Renan Siqueira, que está muito perto, e o Renan Siqueira é quem vai bater a falta. Autorizado. Brasil de Pelotas, falta na intermediária, pé canhoto, Siqueira levantou, a bola voltou, vem pela esquerda, Patrick bateu, carimbou o paredão Ponte Bretano, a bola sobra com Jean, ele foge lá pela esquerda, beira dentro do campo, partiu, acelerou, levou pela lateral da área, cruzou em cima do zagueiro, Dumas tira, a bola voltou, domina Amaral, abriu lá na lateral pela direita para o Everton, dá um tapinha, um pouco mais à frente, vem na ponta direita o time da Macaca, prendeu na frente, a bola recuada, vem para o campo de defesa. Matheus Silva domina, solta o jogo para Amaral, Amaral para Matheus Silva, ele bate, ele perto da direita, centraliza, vem para Leonaldi, preparou o tiro, pé canhoto, bateu, defendeu Marcelo Pitol, o chute não saiu forte, mas saiu colocado, perna canhota, Marcelo Pitol fez a defesa. Gleger Zorzin, comecinho da partida, você já trabalhando, conceito, definição, grau de dificuldade, defesa do Marcelo Pitol. Batista, não foi com tanta dificuldade, né? A bola bateu, tentou tirar ali, o Marcelo Pitol, que está há muito tempo vestindo aí a camisa do Brasil de Pelotas, um goleiro conhecidíssimo lá no Rio Grande do Sul. Essa aí foi fácil, né, Batistão? Eu já tô criterioso. Uma dessa aí, 7,5. Domina o time do Brasil, Renan Siqueira, ele recua para Guilherme Nunes, abriu outra vez na lateral esquerda, vem para Siqueira, ele tenta levar em cima da marcação, preso na marcação, Luiz Felipe reclamou, o árbitro parou, marcou falta. Falta para o Brasil de Pelotas bater, reclama o Amaral, mas a falta está marcada. Vem pelo meio esquerdo o time do Brasil de Pelotas para fazer a cobrança, momento de expectativa. Bola parada, Renan Siqueira, pelo jeitão, é o homem das bolas paradas do time Chavante. Vem para a batida, se fecha inteira o time da Macaca. 8, quase 9, primeiro tempo. Se fosse no Majestoso, seria no gol dos portões de entrada. Renan Siqueira, número 6. Partiu, meteu o pé canhoto, a bola explodiu no Everton. E o árbitro vai dar cartão para o Everton. Está amarelado, ficou ali enxuriçando, como diria Renato Silva. Aliás, emocionante uma vez mais ouvirmos o Renato Silva no Concentração com Edu Pinheiro, declamando de viva voz. Que Deus o tenha, Renato Silva. Faz muita falta. E o Renato tinha essa expressão, né? Tá enxuriçando, ficou ali enxuriçando. E o árbitro deu o cartão amarelo para o lateral direito do time da Macaca e vai pedir para que o time do Brasil cobre novamente a falta. Renan Siqueira vem para a batida no campo de ataque, toma posição lateral esquerdo, não há barreira, partiu, ergueu a bola na área, subiu lá atrás, afasta a retaguarda, a bola volta, sobra no campo de defesa. Júnior Tavares, ele tentou passe, erra, chega lá atrás, Amaral do Brasil de Pelotas tira, mas a Ponte fica com o rebote, vem dominando lá pela ponta canhota, Pablo Diego tentou a passagem, o árbitro parou, marcou falta nele. Jogo muito picotado no comecinho. É falta pela esquerda, eu sigo com o giro do placar. Estádio Bento Freitas em Pelotas, Brasil 0. Ponte Preta 0, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, olha ainda a Copa do Brasil na quinta-feira, Ribeirão Preto, 20 horas, Botafogo e São Raimundo de Roraima. Bandeirantes. Volta pela esquerda, Macaca vem pra batida, Matheus Jesus. Toma a posição, arma a perna esquerda, vai levantar da área. Lá dentro já é Pablo Diego e também o zagueiro Matheus Silva.
1,92 m. Lá dentro da área, o zagueiro para arrematar de cabeça. Autorizado. 11 minutos, primeiro tempo. Matheus Silva levantou, bola na área, deu rebote, voltou, já dominou. Acabou se confundindo, mas conseguiu realinhar a jogada, tentou levar. Se atira, vai ao solo, pediu falta. Renan Siqueira tira. Chega na bola, Leonaldi para afastar, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda no campo de defesa para o Brasil de Pelotas bater. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Comecinho da partida e o desenho tático do jogo. Placar de 0-0 em Tigrão. Dentro do previsto, o Brasil pressiona demais a Ponte, sobe as linhas. A arbitragem é horrível, Batista. Horrível. Com 11 minutos já deu para ver que ele está morrendo de medo da torcida. Ele tem critérios diferentes. O jogador da Ponte é tocado, ele não marca. A favor do Brasil, encostou, ele está dando falta. Está assustado o juiz. Está assustado. Isso é perigoso e o Brasil dá uma blitz. A Ponte tem que tentar ficar com essa bola, sair um pouco de trás, porque nós temos apenas 12 minutos. Não teve nenhuma chance real, mas o Brasil pressiona demais. Escanteio para o Brasil bater. 12 minutos, é do lado esquerdo, vem para a bola, tomando posição para fazer o erguimento na área. Momento de expectativa, o time do Brasil se fecha, o time da Ponte se fecha inteiro. Ataca o Brasil, autorizado. Luiz Gustavo levantou no primeiro pau, desvio de cabeça, é gol! Gol! Brasil de Pelotas. Brasil, as tuas cores. Márcio Jonathan, de cabeça, jogada ensaiada, cobrança no primeiro pau. Chegou desviando de cabeça. Márcio Jonathan, camisa número 7. Meteu a bola pelo alto, voou nela. Não conseguiu chegar Kaique França e a bola foi morrer no fundo do gol da Macaca. Abre o placar do jogo. Márcio Jonathan, camisa número 7. 1 para Ponte Preta, 0 para o Brasil de Pelotas. E o detalhe do gol é seu Gleger Zorzinho. É, Batista, uma cobrança de escanteio ali, pé fechado, né? A bola vem fechando. Se antecipou muito bem ali o Márcio Jonathan. O Matheus Jesus estava na bola ali, mas não deu nem tempo, né? Uma jogada ensaiada. Se antecipou ali, deu o toque, deslocando, tirando todo mundo, inclusive o goleiro Kaique França. Comecinho de jogo, a Ponte vacilou. O Tigrão alertava isso agora. A blitz do Brasil, no apoio da torcida, no barulho da torcida partindo para cima. A Ponte deveria ter segurado um pouco mais de inteligência, tranquilidade, né? Bola, mas é bola parada, mas tem que estar ligado. Jogos como esse tem que estar 1.000.000% ligado. 1-0 Brasil de Pelotas, e agora a Macaca vai ter que se soltar mais um jogo. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O time do Brasil vai enervando os jogadores ponte-pretanos. Hoje no Esporte em Debate teve um ouvinte que dissertou a respeito dessa situação. Jogo de catimba. A Ponte tem que usar a inteligência. Jogo de catimba, o time do Brasil está jogando em casa, apoiado pela torcida. Há uma preocupação para que o árbitro não receba essa influência. Jogadores da Ponte têm que ter inteligência. É falta na entrada da área para o time do Brasil. Falta pela esquerda, vai para a bola. Macaca já cometeu 7 faltas do jogo. Brasil apenas 2. 15 minutos passados do primeiro tempo, 1-0 para o Brasil de Pelotas. 2 são os candidatos para a batida, Luiz Gustavo e Renan Siqueira. Um bate com a direita, outro com a esquerda. 3 ponte-pretanos na barreira. Renan Siqueira, pé canhoto, cruzou na área, subiu o Matheus Silva, afasta, tira lá atrás, a bola sobra. Vem, bate João Marcos, pé direito, levantou direto e para fora pela linha de fundo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
15 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil no estádio Bento Freitas, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Brasil de Pelotas 1, Ponte Preta 0. Ainda a Copa do Brasil, quinta-feira, 21h30 na Vila Santos e Iguatu do Ceará. Um abraço lá para João Pessoa, para o Oswaldo Tanaka e para o André. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dê um like aí pra nós. Meta o dedo no botão do joinha. Dê um like aí pra nós. Muito obrigado pela sua participação. Olha, às 20h30, nós teremos rede nacional obrigatória. Na internet o jogo não para, nem no YouTube. É válido somente para o AM 1170 e FM 85.7 e também para Ribeirão Preto FM 85.3. São sinais abertos. Você vai continuar nos ouvindo pela internet. Rede obrigatória de rádio às 8h30. Falta pela esquerda 17 minutos da etapa final, aliás, etapa inicial. Vem pra bola, tomando posição Matheus Jesus, vai levantar da área, zagueirada da Macaca lá dentro, não há barreira, meteu o pé canhoto, Matheus Jesus, tentativa na área, chega desviando, entendi como um desvio, não, o árbitro deu o toque do Amaral. Bola pela linha de fundo em tiro de meta. Campo de defesa para o Brasil bater. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Pior dos mundos, Tigrão. Tomou um gol logo no começo da partida, Macaca em Tigrão. Em guerra avisada morre quem quer. Todo mundo sabia. Ia ter pressão. O Brasil não tem outra alternativa. É sobrevivência. Mata ou morre. E aí pressionou. Teve 3 escanteios. Teve uma falta lateral. Mas o juiz apita tudo, né? Ele não deixa o jogo fluir. O Brasil agora volta um pouquinho às suas linhas. A Ponte tem muita dificuldade na penetração. E a Ponte desconcentrada. O escanteio, bola antes um pouquinho do primeiro pau, alta e rápido desvio e o gol. Dificuldade, isso não poderia ter acontecido. Vamos ver a reação da Ponte, olha lá. Ele deu mais uma falta. Qualquer tipo de contato, ele apita. Mas mais para a equipe vermelha e menos para a equipe branca. É aquela história, né? Não tem o VAR, tem aí transmissão ao vivo de televisão, mas os caras pipocam. A pressão é muito grande. A arbitragem, eu disse com o placar em 0-0, hein? A arbitragem é horrível. E tomou cartão amarelo o Márcio Jonathan, que deixou a mão, deu um tapa ali no Arthur e o juiz deu a falta no lance anterior e deu amarelo. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo é o Atacarejo, preço baixo todos os dias. Refrigerante Fanta ou Sprite 350 ml, 2,49 cada. Oferta válida até 13 de março. Acesse o site para saber mais, iga.com.br. Placar de 1-0, o time do Brasil vai vencendo a partida. Gol no comecinho do jogo, pior dos mundos. O time da Macaca precisa empatar e virar para se classificar. 2.100.000 valendo essa partida. Empate leva a decisão para pênaltis. Então, a Macaca tem que marcar 2 gols. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Copa do Brasil, estádio Bento Freitas em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul.
Brasil de Pelotas 1, Márcio Jonathan marcou de cabeça. Ponte Preta 0. Alô, Edu Pinheiro. Olha, amigo Batista, Libertadores, terceira fase amanhã, hein? O Atlético Mineiro joga na Colômbia com Milionários, depois tem o jogo da volta, dia 15 no Mineirão. E se passar, aí sim o Atlético entra na fase de grupos da Libertadores. Um abraço para o Frasato e para o Alan Pontes. Frasato e Alan Pontes, presidente e vice da torcida jovem. Nosso muito obrigado. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol é com a Bandeirantes. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, manda um like aí para nós. Dê um like, manda um joinha. Uma falta em cima do Pablo Diego lá na beirada do campo pela esquerda. Na marca de 21 minutos, o time da Ponte vai erguer mais uma bola na área. Momento de expectativa. Vem pra bola para fazer o erguimento. Agora trocou, a Ponte trocou o cobrador de falta. Júnior Tavares é quem vai levantar e não o Matheus Jesus. É uma atitude inteligente, porque o Matheus Jesus sobe bem de cabeça, já marcou inclusive gol de cabeça. Autorizado, Júnior Tavares levantou na área, em cima do da Silva, ajudando a defesa, a bola voltou, pé direito, uma batida forte, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, o Everton meteu a paulada, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo, mas o goleiro Marcelo Pitol estava vigilante acompanhando essa bola. É tiro de meta para o Brasil de Pelotas. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Gleger Zorzin, 1-0, o placar é justo, o Brasil de Pelotas está vencendo em Gleger. Olha, Batista, nesse momento a Ponte equilibrou o jogo, consegue criar alguma coisa ali, bola parada, né, mas até fazer o gol, o Brasil merecia o resultado. Pressionava, saía, propunha o jogo. Era o esperado, né? Eu esperava um pouco mais da Ponte, um pouco mais de atenção, concentração, para que ela não pudesse ter tomado o gol ali no comecinho. Mas nesse momento ela equilibra o jogo. Agora precisa mais movimentação, né? Tentar pressionar um pouco mais. Botar o Brasil de Pelotas para marcar e competir. É isso que precisa a Ponte. Vai lá. Levantamento, Everton na área. Já de cabeça saiu, pega Marcelo Pitol. Não saiu aquela testada forte, mas o Pitol também estava atento. E vem o time da Macaca no campo de ataque. Arthur domina, tentando a passagem na esquerda, em cima da marcação. A bola voltou, sobrou. Júnior Tavares colocou na área, vem pra bola, saiu Pitol, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Houve o choque. Júnior Tavares caído, tá sentindo. Exatamente quando ele enfiou o pé na bola, recebeu o tranco do Marcelo Pitol. Os dois sentiram, estão caídos neste momento. A bola foi para fora pela linha de fundo. Júnior Tavares caído. Caído também o Marcelo Pitol. Parece que levou a pior ali o Júnior Tavares, né? Pitol também está caído. Os dois departamentos médicos dos dois clubes estão em campo, né, para atendê-los. Ele errou o chute, né? O Tavares sai na cara do gol. E aí tem a batida por cima. Ele bate por cima e após a batida é que tem o choque. E o Pitol tá dando um miguezão ali, né? Quem machucou realmente, para mim, na hora do choque ali, quem bate no Júnior Tavares é o Marcelo. Não foi lance de pênalti, uma disputa de bola. Mas quem levou a pior, sem dúvida nenhuma, foi o Júnior Tavares. Jogo parado em Pelotas e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Copa do Brasil, Estádio Bento Freitas em Pelotas, Rio Grande do Sul. Brasil de Pelotas 1, Márcio Jonathan de cabeça, Ponte Preta 0. Semifinal do Paulistão, hein? Sábado, 19 horas, Palmeiras e São Bernardo. Domingo, 16 horas, Corinthians e Ituano. Domingo, 19h30, Bragantino e Botafogo. E na segunda-feira, 20 horas, São Paulo e Água Santa. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Embora o time Ponte Pretano se manda, Matheus Jesus é pau nele. Escapava da marcação do Amaral, número 5, mas aí tomou uma pancada por trás, amarelo. Amaral, número 5 do Brasil de Pelotas, está amarelado. Cartão amarelo, o árbitro puxou o amarelo. Amarelo para Amaral. E a falta para Ponte Preta, 26 minutos passados do primeiro tempo. Mais uma bola parada para a Macaca. Aumento de expectativa, o time da Ponte se manda lá para o campo de ataque. Ali, 2 são os candidatos para a partida. 26 minutos passados do primeiro tempo, 1-0 para o Brasil de Pelotas. Vamos ver quem é que vem. Matheus Jesus fica por ali, Júnior Tavares também. Os 2 são os candidatos. Mas os 2 são canhotos, né? Matheus Jesus já saiu da bola. Na marca de 27 minutos, demora para a cobrança. 4, 5 homens na composição da barreira. Vem o time da Ponte, Júnior Tavares, autorizado. Partiu, pé canhoto, bateu na barreira. Vai embora, para fora, pela linha de fundo, em escanteio para Macaca bater. Júnior Tavares já vai trotando em direção ao pau da bandeira. Bola parada, vem para a bola Júnior Tavares para fazer o erguimento na área. Time da Macaca vai levando a zagueirada lá para dentro. É bola parada, Gé. Fica no primeiro pau, Matheus Jesus dentro da grande área no segundo pau. Autorizado. Júnior Tavares, pé canhoto, tentou a jogada ensaiada. Primeiro pau para o toque de cabeça, raspadinha, subiu, tirando, afasta Amaral. Médio volante do time do Brasil de Pelotas. Cobrança de arremesso lateral, arremesso cobrado lá atrás, vem para afastar, Luiz Gustavo tira. Lança o jogo, a Ponte vem para a retomada, Matheus Silva. Domina dentro do círculo central, armou o jogo na pela direita para o Everton com a perna esquerda, tenta o passe, erra Siqueira, tira e afasta, levanta no campo de ataque para da Silva. Chegou Fábio Sanches com ele, tirou, mas tirou, precarizando essa jogada. Sobrou com Luiz Felipe, ele toca lá pela direita, vem para Amaral. Amaral domina para o time do Brasil de Pelotas e erra o passe. Recupera Arthur, toca na frente, vem para a bola tentando levar Amaral. O árbitro parou, marcou falta nele. É falta em cima da risca da metade do campo. A falta para o time da Macaca. 1-0 para o Brasil de Pelotas. Falta mal cobrada, vem lá atrás Dumas para afastar. A bola volta no rebote, no meio campo pela direita para Matheus Silva. Para Amaral, ele domina, manobra com cuidado, toca na frente Matheus Jesus. Tentou um passe de letra para dentro da área para o Gé. A bola foi direto para os braços do Marcelo Pitol. Aproveite o fechamento de ano fiscal da Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. E vem da Silva, dominou o Brasil, entrou na área, vai fazer pé direito, bateu, vai embora, pra fora, inacreditável gol que perdeu da Silva. Uma bola lançada na velocidade. Ele partiu, a defesa da Ponte cochilou. Da Silva entrou na área, tirou do Kaique França de perna direita, mas tirou também do gol. Ela passou lambendo o poste e foi embora. Pra fora pela linha de fundo, por pouco. Por muito pouco, o Brasil de Pelotas não faz o segundo. Inacreditável.
Da Silva sendo da Silva. Na ponte ele já era assim. Da Silva, e agora o jogo está parado. O árbitro marcou uma falta. Olha, todos os toques contra os jogadores do Brasil de Pelotas. O árbitro marca falta. Vamos ver se ele marcou para o Brasil de Pelotas ou marcou para a Ponte Preta. Domina, vem o time da Ponte, toca na bola, Amaral, levanta lá na entrada da área. Subiu para tirar de cabeça, Amaral do Brasil de Pelotas, joga para fora. Para a linha lateral em arremesso pela esquerda. Arremesso, Arthur Cobra, tem pressa, o time da Ponte está perdendo. Para Amaral, meteu o pé direito, inverteu da esquerda para a direita, de uma extremidade à outra. O Everton erra o passe. Passe fácil, tocou no pé do Renan Siqueira. Tira, tenta ligar o contra-ataque, vai para a bola, Patrick chega na recomposição. Vem, tira lá atrás, afasta Leonaldi. É arremesso lateral pela esquerda para o time do Brasil de Pelotas. O Luiz Felipe é muito melhor do que o Everton. Não sei qual é a razão, né? Se está poupando o Luiz Felipe. Claro que o Everton é o especialista da posição, mas o Luiz Felipe, o passe dele é melhor, ele marca melhor e ele cruza melhor do que o Everton. 31 minutos passados, Valdemir Gomes, ou dá palavra fácil, e aí Tigrão, placar de 1-0, uma Macaca perde o jogo, Tigrão. Faz uma péssima partida o Everton, muito mal no jogo, 2 contra-ataques, agora tem um tumulto ali no banco da Ponte, alguém vai tomar cartão amarelo. Isso tudo porque o Pedrão pegou a bola como Gandula e devolveu para o cara do Brasil de Pelotas, bateu o lateral. O lateral direito da equipe gaúcha, o Luiz Gustavo. Ele não gostou. Pô, você não é Gandula, deixa pro Gandula que não sei o quê. Quer dizer, a catimba que nós esperávamos está configurada e o árbitro é um banana. É um banana, ele se perde, ele está extremamente assustado e, para agravar a situação, a Ponte não joga bem. Até agora não se achou no jogo. Domina o time da Ponte na beirada do campo. Arthur meteu o pé canhoto, levantou para Jé. A bola passou penteando, topete do Jé. Chega lá atrás, Renan Siqueira afasta. E aí o Matheus Silva na sequência comete a falta no da Silva. O árbitro não deu o cartão. E aí apenas a falta para o time do Brasil bater. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo é o Atacarejo. Preço baixo todos os dias. Milho verde Stella D'Oro, 1 kg e 724,98. Oferta válida até 13 de março. iga.com.br. Bola parada, campo de defesa, vem na marca de 33 minutos o Brasil de Pelotas. Rafael Dumas bateu, levantou na entrada da área, foi para lá da Silva, o árbitro já marcava a falta na entrada da área. É falta para o time da Macaca. E o cartão amarelo foi para o preparador físico da Macaca, Anderson Nicolau. O Tigrão já tinha alertado e vem a Ponte, já dominou, pé direito, bateu, toca nela, Marcelo Pitol. Batida cruzada de perna direita, já bateu, tirando no goleiro, o goleiro tocou nela, a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Marcelo Pitol, uma defesa providencial porque a bola tinha endereço. Escanteio para o time da Macaca bater lá pela esquerda. Autorizado, Júnior Tavares levantou, Arthur desviou de cabeça, a bola vai para o gol, subiu Marcelo Pitol. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Marcelo Pitol. Gleger. Tudo bem que eu achei que a bola ia para fora, né? Mas uma bola no chão cruzada, ela é sempre muito perigosa e difícil para o goleiro. Então eu vou dar o grau de dificuldade dessa defesa aí, 7,85. Placar de 1-0, o time do Brasil de Pelotas vai vencendo a partida. Portanto, Anderson Nicolau, preparador físico da Macaca, toma o cartão amarelo.
Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Copa do Brasil em Pelotas, Rio Grande do Sul. Brasil 1, Ponte Preta 0. E amanhã tem Taça Guanabara, Maracanã, 2010, Flamengo e Fluminense. Um abraço para o Robson lá do Parque Prado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tá caído o Fábio Sanches. Ele foi disputar uma bola com o Da Silva, mas o Kaique França vinha. E aí houve um choque do goleiro pontepretano contra o zagueiro da Macaca. Levou a pior, tá caído o Fábio Sanches. Joelho no rosto, esse lance costuma dar problema. Ele sentiu na hora dor muito forte, olha lá. Vai ser atendido fora, ele tá saindo andando. Mas isso aí às vezes dá até aquele afundamento de malar, né? Tomara que não, parece que não. Mas ele sentiu, a ponta tá perdendo o jogo, não é cena, não é encenação. Ele imediatamente sinalizou para o banco que precisava de socorro, precisava do departamento médico urgente em campo. Tá fora por enquanto ainda o Fábio Sanches. Vamos observar. A Ponte nesse momento com 10. Nissan Daruge, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Já retorna o Fábio Sanches, está recuperado. A Ponte no campo de ataque vem com Amaral. Errando muitos passes o Amaral da Macaca. Erra o passe também o Arthur, o Amaral do Brasil de Pelotas tira. Levanta de perna direita no campo de ataque. Arthur vem para recuar. Recua tudo lá para dentro da área de confinamento do Kaique França. Goleiro sai jogando com Fábio Sanches. Ele domina, solta o jogo. 37, quase 38. Primeiro tempo. Júnior Tavares erra o passe. Patrick tira, vem no contra-ataque, trazendo o time do Brasil de Pelotas. Guilherme Nunes tentou o passe na frente e erra. Vem lá atrás, Kaique França domina com os pés. Sai jogando, domina. Júnior Tavares do campo de defesa. Time da Ponte toca a bola pela esquerda. Pablo Diego tenta levar. Brasil de Pelotas monta uma malha de marcação difícil de penetrar. Toca na bola, voltou com Amaral, domina pela direita, vem para Matheus Silva. Ele recolhe, solta o jogo, vem por dentro. Amaral recolheu, dominou, tentou passe na frente para ninguém. Não é um dia legal do Amaral, não está fazendo uma boa partida, aliás. O time da Macaca inteiro está fazendo uma péssima partida, lamentavelmente. Jogo vale 2.100.000. É aquela história, né, de poupar jogadores, tem esse problema. Perder o ritmo de jogo. Poupou o time inteiro, inclusive o Kaique França. Só o Júnior Tavares que jogou contra a equipe do Comercial em Ribeirão Preto. Então, tem os prós e os contras. Aliás, tudo na vida é assim, né? E o melhor é o equilíbrio. Talvez fosse necessário usar um time alternativo, poupando alguns titulares e no time inteiro. Domira, vem pro jogo, Matheus Jesus. Erra também. Desarmado com facilidade. Vem pra bola Amaral do time do Brasil de Pelotas. Tenta a passagem pela direita no campo de ataque. Difícil de penetrar. Volta a bola pela direita. Levantamento no campo de ataque pela direita para Luiz Felipe. Chega bem lá atrás, Leonaldi. Afasta, tira. Domina pela esquerda. Toca o jogo para Arthur. Arthur faz o passe equivocadamente. Endereço era o Pablo Diego. Joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. Campo de defesa favorável ao time do Brasil de Pelotas. Você ouviu o toque, 40 minutos da etapa primeira. A Ponte sofre no Bento Freitas. Iga Atacado, produtos do atacado e no varejo. Preço baixo todos os dias. Papel higiênico Paloma,
8 rolos, 5,98. 5,98. Oferta válida até dia 13 de março. iga.com.br. E aí, Gleger, o que aconteceu ali? Tem um bafafá, o árbitro já está com um cartão na mão. O que é que aconteceu, hein, Gleger? Uma confusão ali, né? Um empurra-empurra. É normal desses jogos tensos, como tá esse jogo hoje. Agora, eu vou dizer uma coisa, né, cara? Será que o pessoal da escala de árbitros não sabe que, olha, ele tá dando cartão amarelo ali pro número 9 da Silva, né, da equipe do Brasil de Pelotas. Ele tentou revidar o lance ali. E agora, será que os caras não sabem, cara, que é um jogo pesado, que é um jogo difícil, né? Vai colocar um árbitro desse para apitar um jogo tão importante, que vale dinheiro, que vale classificação. O cara é um banana, velho. O cara tá perdidão em campo, tá perdidão no jogo. E outra coisa, a hora que aparece a imagem, parece que ele tá assustado. Tá assustado com o quê? Com a torcida? Tá assustado o quê? Com o peso do jogo? Pô, é impressionante isso, viu, Batista? Da Silva, então, foi amarelado, camisa número 9. Nesse lance não teve cartão para jogador da Macaca. Placar de 1-0, o time do Brasil de Pelotas vai vencendo a partida e o árbitro é o senhor Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. E vem o time da Ponte na área. Cruzamento para trás. Arthur entrou cruzando lá atrás para afastar. Tira a defesa do time do Brasil de Pelotas. A bola dominada pela esquerda, escapou outra vez. Vem a Ponte com o Arthur. Ele domina rolando pela esquerda. Se mete lá pela ponta. Pablo Diego recolheu pela lateral da grande área. Para Júnior Tavares, levantamento, cruzamento na área. Subiu, já vai embora. Leonaldi, quem tocou nela, ela saiu, foi embora pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Brasil bater. Leonaldi tirou a bola da cabeça do Gé, né? Se deixasse, o Gé ia meter uma testada. Como veio de trás, o Leonaldi cabeceou fraco e meteu para fora pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Brasil bater. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe também o portal CB no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja seguidor do meu canal. É de graça, não paga nada. Só entrar no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado para você que já é seguidor do canal. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 43 passados primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, estádio Bento Freitas, em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. Brasil de Pelotas 1, Ponte Preta 0. Taça Independência, 20 horas da sexta-feira, sexta, em 8 da noite, no Brinco. Guarani Portuguesa, sábado, 4 da tarde, Santo André e Inter de Limeira. Bandeirantes AM 1170 FM 85.7 para a região de Campinas, para Ribeirão Preto é FM 85.3. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós, dê um joinha aí para nós, manda um like, não economize no like, hein? Dê like aí para nós. Domina o time da Macaca. Dispara pela esquerda, Pablo Diego. Rolou pela esquerda, vem pra bola já. Dominou, entrou na área, pé canhoto. Batida, vai embora. Chute forte, cruzado já. Ele se desculpa porque tinham 2 jogadores da Ponte dentro da área. Correto seria o cruzamento e não a batida. Mas ele estava com confiança, sentiu que dava. Mandou a paulada e a bola foi para fora. 5 minutos no additional time. Vamos até as 50. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil.
qual as alterações, se é que você mexeria no time no intervalo para o segundo tempo, hein, Tigrão? Eu já voltaria com o Luiz Felipe no lugar do Everton. E você, Gleger Zorzin, faria alguma alteração? E qual é essa alteração ou quais as alterações? Não, Batista, eu não mexeria no time. Manteria a mesma estrutura e os mesmos jogadores. Domina Patrick, escapa o time no Brasil, entrada na área, estica a perna, vem lá atrás, Matheus Silva para afastar, Amaral foi acertado. Vai tomar cartão amarelo, cotovelada, tá caído o Amaral e saiu o cartão para o Renan Siqueira. E olha lá, o pau comeu, é um empurra o outro, outro empurra um. É um bafafá danado, o árbitro entrou lá para conter a confusão, hein, Gleger? Batista, tá tendo confusão direto porque ele não consegue controlar o jogo, né? Ele não consegue controlar o jogo. Então, já chega lá se impondo como tem que se impor, para você ver se não acaba essas confusão. Toda falta que tem uma confusão. Toda falta. E o amarelo foi bem aplicado, né? Porque o Amaral tentou uma escapada ali, o cara deixou o braço no rosto do menino. Então, assim, é que ele, desde o início da partida, o Tigrão tá falando, eu tô falando, ele tá confuso no jogo, cara. E aí o que acontece? Os atletas percebem isso, que o cara é um banana, e aí e acontece isso que tá acontecendo. Estamos vendo a imagem aqui agora, não pegou no rosto do Amaral, não, deu uma valorizada. Mas ele faz o movimento ali, não pega no rosto, o Amaral dá uma valorizada, ele vem com o cartão. Mas assim, é uma confusão atrás da outra. Ele não consegue controlar o jogo. Mas a Ponte tá sendo inocente, né? O Brasil tá tumultuando, o juiz é um bunda mole, o juiz tá super assustado, juiz inseguro, ele não deixa ter jogo. Isso é uma taxa de proteção que ele paga para ele mesmo. Quanto mais ele parar o jogo, menos ele se expõe. Ele tá com medo, para ele se o jogo acabasse agora seria um alívio, né? Foi dado 5 minutos de acréscimo e depois dos 45 não tivemos mais jogo, nós estamos a 48, ele tem que dar mais 3, mas ele não vai dar. Então, eu quero deixar claro aqui, porque às vezes a gente é mal interpretado no que fala, que estava 0-0, o gol saiu a 12, estava 0-0, foi acionado aqui pelo Batista e eu disse, a arbitragem é horrível. Horrível, ele apita tudo. O futebol é jogo de contato. Então não tivemos jogo. O Brasil fez um gol numa bola parada, uma jogada ensaiada, bem executada, merecido o gol. E nós não tivemos futebol. O jogo fica parado o tempo todo. E isso é o juiz que provoca. Ele dá um excesso de faltas, ele não se impõe. E a cada falta o Brasil tumultua e a Ponte entra na provocação. E aí tá fazendo o jogo de quem tá na frente. Inocente, um time experiente como esse na Ponte, de jogadores rodados entrando nessa pilha aí. Tá tudo errado. O Felipe Fernandes de Lima. Felipe Fernandes de Lima tem 35 anos. Ele é professor de educação física, mora em Belo Horizonte, aliás, é natural de Belo Horizonte. E apitou CSA 1, Tunaluso 0 pela Copa do Brasil. E olha, o Kaique França tomou cartão também, hein? Kaique França também foi amarelado lá naquela confusão. Sobrou também para o Kaique França. Tá amarelado o goleiro do time Ponte Pretana. E vem a macaca. Matheus Jesus dominou, soltando para Pablo Diego pela meia esquerda. Trabalha na perna direita, tentou o cruzamento na área. Em cima da marcação, chega atrás, Dumas, afasta, tira, a bola volta, sobra com Júnior Tavares. Pela esquerda para Arthur. Vem para a bola, Matheus Jesus pela esquerda, cruzou na área. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. No cruzamento lá pela esquerda. Cruzamento do Pablo Diego. A bola saiu pela linha de fundo em escanteio no desvio da zaga. É escanteio para Macaca bater. Momento de expectativa. É na bola parada. 50 minutos. Mais 2 no additional time. É o additional time do additional time.
Escanteio para o time da Macaca. Zagueirada na área. A Ponte perde placar de 1-0. Momento de grande expectativa. Vem pra bola, pra batida. Autorizado. Partiu Everton. Levantou bola na área. Árbitro já está paralisando e marcando a falta lá dentro da área para o Brasil de Pelotas. 50 minutos, vamos até 52 minutos. 1-0. Brasil de Pelotas está vencendo a partida. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Ponte Preta aí, reconhecível. E olha, a Ponte enfrentando o Brasil de Pelotas em 10 jogos, ganhou 3, perdeu 3. Há um equilíbrio espetacular, foram 4 empates. Mas hoje a Ponte realmente é irreconhecível. Último confronto, a Ponte ganhou do Brasil de Pelotas por 1-0. Aproveite o fechamento de ano fiscal da Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Falta lá atrás do campo de defesa. E vem pra bola o goleiro para cobrança de falta. Time do Brasil de Pelotas se manda inteiro lá pro campo de ataque. Marcelo Pitol lançou pro Da Silva na entrada da área. Chega Matheus Silva, afasta, tira. A bola caiu na lateral, não conseguiu dominar. Renan Siqueira. É arremesso lateral pra Macaca bater. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. 1-0 para o Brasil de Pelotas. Márcio Jonathan, camisa 7, marcou de cabeça. Bola parada. Hoje até aqui 100% de bola parada. Cobrança de escanteio no primeiro pau. E aí o Márcio Jonathan meteu na rede. Termina o primeiro tempo, vem aí o intervalo inteligente, diferente do Rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, meu grande amigo Batista, nessa última confusão aí foram 3 cartões que eu anotei aqui. Primeiro pro Renan Siqueira, que ele faz a falta no Amaral. Aí o Matheus Silva dá um tapa na bola e tal, o cara do Brasil queria ajeitar a bola. Aí o Kaique França saiu do gol, também entrou na confusão, amarelado também. Então foram 3 cartões, Renan Siqueira pro Brasil, Matheus Silva e Kaique França da Ponte, tá? Gente, a Ponte joga com o Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldi, Júnior Tavares e Matheus Jesus, o Pablo Diego e o Gé. A Ponte ainda sem o Elvis, sem o Mailton, sem Ramon Carvalho, Fraga e Everton no banco. Tem o Pedrão, tem o Edson, tem o Filipinho, Dudu, Eliel, Luiz Felipe, Guipira, Jean Carlos, Thiago Oliveira, Cássio, Gabriel e André. O gol foi a 12 minutos, cobrança de escanteio. O Márcio Jonathan se antecipa de cabeça, colocando o ângulo. Na marcação está o Matheus Jesus. A Ponte, Júnior Tavares saiu na cara, acho que foi a maior oportunidade da Ponte, a 24 minutos. Antes teve um levantamento na cabeça do Gé, a bola foi boa, mas a cabeçada foi fraca. A 34, o Gé bate rasteiro lado direito. Acho que o Gleger tinha razão, acho que ela não iria pro gol, mas o Marcelo Piton pimba para escanteio. A 42, Leonaldi de cabeça, mas foi fraco, eu acho que ele atrapalhou, iria para o Gé. A 44, o Gé entra e bate, mas deveria ter cruzado, vai para fora. E a 46, uma boa triangulação. Matheus Jesus, Pablo Diego, cruza e o Gé, seria para ele. Mas a zaga cortou, senão ficaria limpinha para o Gé. Oi, Zorzim! Público cheio lá, hein? Torcida em peso, Brasil de Pelotas 1.0. Edu, a Ponte não começou bem o jogo. Você vê que agora no final aí ela deu uma equilibrada, chegou por 3 oportunidades ali pelo lado esquerdo, né? Faltando um pouquinho mais de calma, de tranquilidade na última bola para a definição final. Mas não faz um bom jogo, erra muito o passe, principalmente aquele passe da transição.
O Brasil de Pelotas, tecnicamente falando, ele é inferior à Ponte. Só que os caras vieram para competir, né? Os caras vieram para briga mesmo. É aquele famoso negócio, ó, vamos pro choque, vamos pro pau. E é isso que é o perfil do time do Brasil de Pelotas, que fez 1-0 e se retraiu, vem todo atrás, baixa as linhas, espera o time da Ponte, né? E a Ponte, em alguns momentos, erra passes infantis. Agora mesmo no final aí, o Amaralzinho sozinho no meio, ele deu no pé do jogador do Brasil. Então tem que ter um pouco mais, tem que estar um pouco mais ligado no jogo, tem que ir pelo menos naquele negócio do choque, de iguala o jogo de igual para igual, não você querer. Poxa vida, um lance que toma um gol daquele, tudo bem, uma jogada ensaiada, bola de primeiro pau, né? O atacante se antecipa ao Matheus Jesus e joga a bola dentro do gol. Foi uma jogada, inclusive, até bonita, e a gente percebe que é uma jogada treinada, uma jogada ensaiada. Bola de primeiro pau é sempre difícil, o jogador sai na frente, se antecipa e bota a bola na rede. Mas não pode, tem que estar atento a esses detalhes. Se o jogador corre junto com ele, fica ligado no lance. Se tá ligado, não toma o gol. Então a Ponte vacilou, tomou o gol no comecinho do jogo, tentou se reequilibrar, tentou não sentir o gol. Eu acho que ficou ali uns 7, 8 minutos se remoendo do gol tomado, de repente dá uma equilibrada, consegue se organizar, consegue neutralizar aquele âmbito da equipe do Brasil, que veio com tudo para cima, e aí no finalzinho do jogo que ela consegue criar algumas oportunidades claras de gol. Então assim, precisa o Hélio acalmar os ânimos do time. Você vê que a todo momento confusão, o Kaique França saiu lá do gol, lá para empurra. Então, assim, mostra que a Ponte passou um pouquinho do ponto, passou um pouquinho do time nessa questão emocional. Então, equilibra o jogo, né? Porque a Ponte, tecnicamente, na minha opinião, analisando o jogador por jogador, o time da Ponte é melhor. Só que precisa pôr a bola no chão, só que precisa ter tranquilidade, só que o Matheus Jesus precisa aparecer no jogo, só que o Arthur precisa aparecer um pouco mais, só que o Everton precisa parar de errar, recomposição, precisa aparecer um pouco mais na frente também, precisa o Amaral. Você vê aquele lance do Leonaldo, pô? Se o Leonaldo tá senhor de si, mesmo que o Gé estava em condições, ele vem e bota a bola na rede, de frente, sozinho, né? Sem precisar subir, só tira do goleiro. E aí mostra que a Ponte passou um pouquinho do limite no emocional. Essa bola tem que botar na rede. O Leonaldo tem essa característica de chegar como um homem surpresa, fazer gols, e ele errou uma testada que poderia ter empatado o jogo. Então, tomara que o Hélio equilibre o emocional dos caras, dá uma baixadinha no âmbito, e, gente, bota a bola no chão, vamos na qualidade, vamos empatar e vamos virar o jogo. Tem condição para isso, Edu. Só precisa realmente fazer esses pequenos ajustes de posicionamento, né? Ajustes na parte emocional, ajustes naquela questão de escolher o melhor parceiro para fazer o passe, cabeça erguida para não ficar errando tantos passes, e aí sim a Ponte vai andar no jogo, como fez aí agora no finalzinho. Então, é só ter um pouquinho mais de calma que a Ponte empata e vira o jogo, Edu. Olha, alô, Vanderlei da Vila Santana, Eduardo Franco do Centro, Valnei Mateus do CDHU, o nosso Emenegildo, alô Emenegildo, parte de cima do São Bernardo, não esqueci de você não, hein? Eu falei os lances aqui, os principais da Ponte, falei do gol do Brasil, e há 29 minutos, hein, poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. O gol que o da Silva perdeu, chutou para fora. Cadê a zaga? Cadê a volantada lá para cercar? Porque saiu no meio aí. Foi um lance rápido, né? Meteu o da Silva, entrou sozinho e tal. Pra fora. Vamos lá. Já já o Tigrão vai falar. Intervalo, Copa do Brasil. Lembrando que o empate vai para pênalti. Tem que virar esse jogo, hein? Tá valendo 2.100.000 hein? Até já. A Ponte já dominou, pé direito, bateu. Toca nela, Marcelo Pitol.
Batida cruzada de perna direita, já bateu tirando no goleiro, o goleiro tocou nela, a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Marcelo pitou uma defesa providencial porque a bola tinha endereço. Escanteio para o time da Macaca bater lá pela esquerda. Tem futebol na Bam Bam Bam. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Iga Atacado. Confira preço baixo todos os dias para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Cerveja Heineken 600ml, 8,79. Sardinha 88 ralado, 110 gramas, 3,59. Palmito Camocá pupunha inteiro, 300 gramas, 9,69. Desinfetante Búfalo 2 litros, 3,79. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 13 de março. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. iga.com.br. Beba com moderação. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. E vem da Silva, dominou o Brasil, entrou na área, vai fazer pé direito, bateu, vai embora. Pra fora. Inacreditável gol que perdeu da Silva. Uma bola lançada na velocidade. Ele partiu, a defesa da Ponte cochilou. Da Silva entrou na área, tirou do Kaique França de perna direita, mas tirou também do gol. Ela passou lambendo o poste e foi embora. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão. Queremos ouvi-lo. 1-0 Brasil de Pelotas. Primeiro tempo, tecnicamente, muito abaixo daquilo que a gente esperava. O jogo extremamente prejudicado pela arbitragem, insegura. Eu não vou dizer que ele está com má intenção, com nada disso. Ele é inseguro, ele não está à altura do jogo, a pressão dentro do estádio é muito forte, o público é grande, o estádio é pequeno, né? Mas está lotado, fica todo mundo em cima. Então, uma pressão gigantesca. E o apitador não consegue. Na verdade, ele não consegue deixar o jogo fluir. A insegurança dele faz com que ele dê falta o tempo todo. E a Ponte, com isso, não conseguiu ver o seu jogo caminhar. Porque o futebol é legal quando o juiz deixa rolar. Não foi falta, apita. Não foi contato, encenação, deixa rolar. Então, o jogo foi totalmente picotado. O Brasil achou o gol numa jogada de competência, uma bola rápida de primeiro pau, desviada, Kaique França nada pôde fazer, Matheus Jesus estava no lance, mas o jogador se antecipa, não sei, o Matheus acho que deu um vacilo também, poderia estar um pouco mais atento e não deixar com que o atleta do Brasil de Pelotas de costas virasse o pescoço no ar e batesse no ângulo. Ele cabeceou no ângulo do primeiro pau, quer dizer, ele deu uma leve desviada com força. Aquele escanteio de bola rápida, manjado, né? Mas ali você não pode deixar o cara pegar. Então foi isso que aconteceu, na verdade, né? Vimos o Brasil abrindo o placar a 12 minutos. Eu quero dizer aqui que não estou falando de arbitragem porque a Ponte está perdendo o jogo de forma nenhuma, porque o Batista me acionou 2 minutos antes e eu disse, seguinte, arbitragem horrorosa, hein? Por quê? Porque ele não deixa o jogo fluir, porque ele está inseguro. Então, para ele, quanto mais tempo a bola estiver parada, menos ele se expõe. Só que ele arrebentou com o espetáculo. E para agravar toda essa situação, a Ponte também não jogou bem. A Ponte tem alguns jogadores achando que jogam mais do que jogam. O principal exemplo disso é o Amaral.
Todas que ele pega, ele quer dar de 3 dedos. Ele quer bater com filigrana na bola, quer bater com frescura. Amaral, dá de bico, cara. Você é moleque, menino. Tá saindo da fralda agora. Teve uma convocação para a seleção brasileira sub-20. Foi lá no amistoso no Chile, mas depois não foi convocado para o sul-americano. Então, calma, baixa a sua bolinha. A gente adora o projeto de aproveitamento de pratas da Casa da Ponte. Ele é bem sucedido e você é um dos principais exemplos disso. Mas parece que subiu para a cabeça. Você, hoje, Amaral, errou 5, 6 passes e em todos eles o Brasil teve o contra-ataque. Nesse lance onde você simulou que tomou uma cotovelada, quem deu a bola de presente foi você. E aí o Brasil veio em peso, a defesa conseguiu recuperar, a bola ficou com você e aí houve a chegada do atleta gaúcho. E aí a simulação de uma cotovelada que nem acertou. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. O Everton, inseguro, todas que ele vai, ele perde, erra passes. Matheus Jesus, claro, muito bem marcado, mas tentando também, passe de letra, tal, não é para isso daí. A Ponte tem que competir um pouco mais. Então a arbitragem atrapalhou? Sim, indiscutivelmente atrapalhou. Mas a Ponte também não fez a parte dela. Teve uma desatenção no lance do gol e quando teve a bola para evoluir, esteve sempre abaixo, não é? Daquilo que a gente está acostumado a ver. E não adianta vir dizer, não, mas está acostumado a ver em Série A2 de Paulista e aí o buraco é mais embaixo. O Brasil de Pelotas vai disputar a Série D de dado. D de dado. E está eliminado no Campeonato Gaúcho. Então é botar a bola no chão, é evoluir com ela, só que o juiz precisa deixar o jogo acontecer. Porque alguém chega e encosta no jogador da Ponte para desarmar e dá um grito, ele dá falta de ataque. E aí não tem jeito, né? Tudo bem que a Ponte também contribuiu para isso com os passes errados. Nos raros momentos em que o juiz não proibiu que tivesse futebol, raríssimos momentos em que ele falou, ó, agora pode jogar um pouquinho, vou deixar. Mas só 1 minuto, hein? Aí a Ponte tinha a bola e errava o passe. Então tá errado. Eu acho que o Hélio deve ter conversado com essa rapaziada, rever um pouquinho o posicionamento, soltar essa bola com um pouco mais de objetividade, aproximar um pouco mais as linhas, um pouquinho mais, está um pouco distante às vezes, como por exemplo nesse lance do contra-ataque em que o Brasil ia fazer o segundo gol, mas para sorte da Ponte caiu no pé do Da Silva, ele bate, perde o gol sozinho, porque tinha um distanciamento, a zaga não sei onde é que estava, tomou uma bola nas costas. Então, agrupar um pouco mais esse time e pedir um pouco mais de concentração. Pedir um pouquinho mais. Olha, nem começou o segundo tempo, tem confusão de novo. Eu estou falando aqui, já era para eu ter devolvido para o Batista. Tem confusão no banco da Ponte. É quarto árbitro que entra, e o Hélio que esbraveja, e mais não sei quem vem falar. Então, uma situação de completo descontrole dentro da partida. Mas quem deu causa a isso foi o juiz, que não consegue, jogaram coisas lá no banco da Ponte, o Hélio está falando com o delegado, né, que não existe. Está dizendo que ele foi vítima de racismo. Tem racismo, ele disse que ele foi xingado de racismo. E ele está pedindo para que o árbitro chame o policiamento para identificar quem cometeu o ato de racismo. O Hélio dos Anjos sabe quem foi. Ele virou e olhou quando o elemento estava praticando racismo e o Hélio dos Anjos fez a identificação. Resta saber se o policiamento vai atrás do cara. Isso é uma vergonha, né? Aliás, no Rio Grande do Sul é toda hora, né? O Aranha entrou nesse movimento aí antirracismo, é um líder hoje, né? Para que esse tipo de situação vexatória, vergonhosa não aconteça mais, escrever um livro sobre isso. Mas infelizmente, e foi no Rio Grande do Sul, né? Jogando pelo Santos contra o Grêmio. Essa rapaziada tem que parar com isso daí, né? Vamos ver se temos um pouco de jogo agora, Batista.
Vamos lá, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o segundo tempo, o jogo continua muito quente. O Fábio Sanches veio na lateral do rosto, acertou da Silva. Tá caído o cartão amarelo, amarelado Fábio Sanches. E o Fábio Sanches que voltou para o segundo tempo com um chumaço de algodão enterrado na boca. Cobra a falta o time do Brasil. Amaral tirou de dentro da grande área. Dumas toca outra vez lá pra dentro da área. Vem lá atrás Júnior Tavares, afasta. Subiu o Amaral, corta de cabeça. A bola com o Matheus Jesus de cabeça pra Gé. Falta. Falta nele. Aconteceu uma alteração no time da Macaca. O Everton ficou no vestiário. E Luiz Felipe, número 14, está no time da Macaca. Portanto, Luiz Felipe, 14, no lugar do Everton. Hélio dos Anjos atendeu a solicitação do Valdemir Gomes. O Tigrão, quando acionei, faltando uns 5, 6 minutos para acabar o primeiro tempo, e o Tigrão disse que faria esta alteração. É falta para Macaca dentro do círculo central. Discussão do árbitro com o Gé. O árbitro se perde. É falta. Júnior Tavares, autorizado a pé canhoto, cruzou na área. Em cima do zagueiro, tira a bola, voltou Fábio Sanches. Dominou, aliás, pela esquerda, Leonaldi. Domina, passa, rola a bola na área. Vem pra bola, pé canhoto, bateu Arthur. Espalma, tira o goleiro Marcelo Pitol. A bola desviou no pé do zagueiro, ia para fora, mas o Marcelo Pitol deu um tapa nela e de graça cedeu o escanteio. Mas já estava fora, né, Batista? Já estava fora, ele tentou evitar o escanteio. Ele tentou evitar o escanteio, mas estava fora. Agora acertou o juiz. E tem um do Brasil de Pelotas que está caído. Desabou. Não tivemos jogo no primeiro tempo. E no segundo tempo também o jogo começa picotado, catimbado por parte do Brasil de Pelotas. Agora o departamento médico entra em campo e o jogo fica parado para o atendimento ao Brasil de Pelotas. Vai ser assim até o final. O Brasil não quer jogo. Cabe ao juiz dizer não. Seguinte, segue o jogo. Ele para. Ó, no primeiro lance do segundo tempo, toda a falta que ele dá tem resenha. E o time da Ponte também muito inocente. Agora vem aí, né, o Brasil, agora aí uma imagem do início do jogo. Aqui no Brasil todos nós somos contra o racismo. Mas não adianta escrever na faixa, depois esse canalha desse mau caráter, ir lá e cometer uma atrocidade dessa. Não adianta. Falar até papagaio fala, eu quero ver as atitudes. Escanteio para o time da Macaca bater na marca de 4 minutos passados do primeiro tempo. Márcio Jonathan tá saindo, o cara tava caído. Escanteio cobrado, Júnior Tavares, a bola na área, dominou o Amaral, levou no peito, tentou bater, desarmado. Afasta lá atrás, Leonaldi pega, domina pro time da Macaca, ultrapassa a linha da metade do campo, soltando pela direita para Gé. Gé foi absorvido, tragado pela marcação, tira, afasta, solta o jogo lá na frente, vem pra bola Luiz Felipe, não conseguiu levar. Wellington Machado
já está no campo de jogo, número 17. O Wellington Machado entrou no lugar do Márcio Jonathan, que saiu, portanto, né? Não sei se simulando ou não, mas disse que foi acertado. Domina lá atrás, vem Júnior Tavares tentando a passagem pela esquerda. Soltou para Pablo Diego, passe atrás na esquerda, vai para a linha lateral, é arremesso. Brasil de Pelotas queria a bola, mas Bandeira está marcando lá, arremesso. Papel higiênico Paloma 8 rolos, 5,98. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Preço baixo todos os dias. Oferta válida até o dia 13 de março. Acesse iga.com.br. 1-0, o time do Brasil está vencendo o jogo. Vem lá atrás, Leonardo tira, lançou na frente, é para Jé, falta nele. O árbitro parou, marcou. E sempre que acontece uma falta, o jogador do Brasil pega a bola. É para o retardamento do jogo, para retardar a partida. E o árbitro vai engolindo isso. Vai permitindo o antijogo. Falta cobrada. Domina o time da Ponte na direita. Vem na bola Leonardo. Soltou na lateral para Luiz Felipe. E o árbitro para o jogo. Vai lá, ele quer conversa. Vai conversar com o Jé. E agora ameaça dar o cartão. Ele está dizendo que o Jé puxou o jogador do Brasil de Pelotas pela camisa. Deu uma falta, portanto, do Jé em cima do lateral esquerdo do time do Brasil de Pelotas. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Falta, cobra Amaral do Brasil de Pelotas, soltando o jogo pelo lado esquerdo, vem pra bola, Siqueira, toca por dentro, escapa lá pela ponta canhota, vem embora, lançamento na área, Luiz Felipe, pé canhoto, bateu, é gol! Gol do Brasil de Pelotas! As tuas cores. Na marca de 7 minutos passados o segundo tempo. Desceu pela esquerda com enorme facilidade o time do Brasil. Como uma faca na manteiga. Cruzamento na área. Luiz Felipe dominou em cima do Matheus Silva e de pé direito bateu para estufar a rede. Luiz Felipe, camisa 10. Faz o segundo do Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas 2-0 para Macaca. E o detalhe do gol é seu, Tigrão. Vacilo total, lado direito da defesa da Ponte. A jogada criada e tocada pelo melhor jogador do Brasil, que é esse Luiz Felipe, canhoto, meia esquerda, de muita qualidade. Ele que bateu o escanteio no lance do primeiro gol. O gol do Brasil no primeiro tempo. Recebeu liberdade total, todo mundo olhando. A Ponte foi para Pelotas só para brigar e discutir com a arbitragem, para reclamar. Todo mundo assistindo. Ele com o lado de dentro do pé deu uma chapa de muita qualidade, tirou do Kaique França. A bola fez a curva e voltou, entrada da área. Se alojou no canto baixo direito de Kaique França, que nada pôde fazer. Belo gol do Brasil. Agora, Brasil de Pelotas 2.0. Situação dramática da Ponte Preta. Vem para a bola Matheus Silva, ultrapassa a linha na metade do campo, soltando para Luiz Felipe. Recolhe, domina, rola lá para a lateral pela direita. Escapa Jé, pé canhoto, bateu, vai embora. Para fora pela linha de fundo. Batida lá do lado esquerdo, uma pancada de perna canhota. A bola assustou, o goleiro foi embora para fora pela linha de fundo. Pablo Diego quase faz o primeiro da Macaca. 9 minutos passados do primeiro tempo. Passados do segundo tempo. Time da Macaca está perdendo o jogo, Gleger. 2-0, mas ninguém poderia imaginar. Nem aquele torcedor que nunca acredita
poderia imaginar que logo no começo da etapa final o jogo estaria 2-0 para o Brasil de Pelotas em Gleger. Exatamente, Batista. O problema é que esqueceram aí de avisar o time da Ponte que jogar no Sul é complicado. Jogar lá em Pelotas, a torcida vai pressionar. Jogar em Pelotas, o time vai fazer catimba. Isso é o jogo do Rio Grande do Sul, não adianta. E a Ponte aparentemente não estava preparada. Não se preparou emocionalmente para uma decisão, para um jogo independente se o Brasil está na Série D, Série B, Série C, independente disso. O problema é que tem que competir, cara, é 11 contra 11, os caras de lá estão querendo. E a torcida, aparentemente, parece que a Ponte assustou, né? Assustou. Toda hora é desequilíbrio, quer brigar, quer discutir, quer isso, quer aquilo. E bola que é bom, até agora nada. Cruzamento na área do Arthur em cima da defesa, a bola reboteada, caiu com o Amaral, ele tenta levar, perdeu a bola, vem no contra-ataque Luiz Felipe, autor do segundo gol, o Amaral por baixo, dá o bote, toma, tira, mas erra o passe, jogou em cima da marcação, o time do Brasil dá chutão. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Tá saindo Amaral no time da Macaca, Guipira, número 17. Vai sair o Gé também, hein? E o Gé tá indo embora, tá entrando Eliel, camisa número 9. A outra alteração no time do Hélio dos Anjos, que hoje está completando 65 anos. Inclusive teve bolo, né? Teve um vídeo aí que foi veiculado pela Ponte Preta nas redes sociais. O Hélio dos Anjos, os jogadores, o elenco inteiro cantando os parabéns. Muito bonito, né? O que foi feito para o Hélio dos Anjos. 6.5 é a idade do Hélio dos Anjos. E aí, Gleger, as alterações da Macaca. Ele vai para cima, né? Agora deve segurar um pouco mais atrás. O Matheus Jesus ali por uma função de segundo volante. E libera e joga o time para frente. O Gé não estava bem no jogo, né? Tava meio assustadão também. Acho que por esse aspecto ele coloca o Eliel, que é um jogador que faz gol, um jogador que tem uma leitura impressionante. Vai jogar ali entre os zagueiros da equipe do Brasil. Eu não gosto de ver o Eliel infiltrado ali como um camisa 9, não. Eu gosto do Eliel mais solto. Tomara que o Hélio coloque ele assim, vai trazer um pouquinho mais o Matheus Jesus para povoar o meio de campo. Solta o Guipira pelo lado. E, assim, vai pro tudo ou nada, né, Batista? 2-0. Chegando aí quase aos 13 minutos. Eu acho que tá certo o Hélio. Perdido por 2, perdido por 3, 4. Cartão amarelo para o Hélio dos Anjos. Vociferou, reclamou. Hélio dos Anjos está amarelado. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. E vem pra bola, dominou Pablo Diego, entrou na área, foi pro solo, a bola voltou, Matheus Jesus, dominou, pé canhoto, bateu pro gol, a bola foi rechaçada, tira lá atrás a defesa do Brasil, a bola vem lá atrás, domina Matheus Jesus, Matheus Silva recua, sai lá atrás Kaique França, placar de 2-0 e o jogo vai ser paralisado. Jogo parado, olha lá, ó. Jogador do Brasil de Pelotas caído. A posse de bola da Ponte Preta. E essa desgraça vai ser assim o jogo inteiro. A partida inteira enervando o time da Macaca. E aí, Tigrão, as alterações na Ponte Preta, o que é que você achou? Amaral não jogou nada, às vezes ele acha que ele é o Paulo Roberto Falcão, tem que baixar a bolinha desse menino, ele é muito bom jogador, mas tá na hora de alguém conversar com ele, tá na hora. Então saiu, tava amarelado, né? Tem aí o Guipira, Guipira é aquela mistura de Chaporã com o Richard, né? Não espero nada do Guipira não no jogo. Vai arrastar, puxar, tropeçar na bola, mas de prático, muito pouco. E eu não teria tirado o Gé, não.
Por enquanto não, é um jogo muito de contato. Não é um jogo pro Eliel, não. Ele é um jogador mais de velocidade, mais de movimentação. Mas acontece que a Ponte não joga e também não tem jogo, né? O Brasil de Pelotas foi 2 vezes. E a Ponte também bobeou. Os gols do Brasil foram lícitos. A Ponte não consegue jogar e eu não acredito muito não nas alterações. Domina Guipira, vem a Ponte, entrou na área, pé canhoto, bateu, tira. Rafael Dumas. A Ponte retomou com Júnior Tavares para Guipira. Tocou na esquerda, vem para a bola, domina, tenta a passagem Arthur pela esquerda. Mas a bola foi tirada, foi para fora, para a linha lateral. E o árbitro marcou arremesso lateral para o time do Brasil de Pelotas. E o Patrick caiu lá, disse que não tinha mais condições, foi embora, entrou Germano, número 18. Germano, número 18. E a explicação do negócio lá do racismo. O policial foi lá, conversou com o cidadão. Depois desse ataque eu concluo. Vem Guipira, dominou, rolou Júnior Tavares, pé canhoto, cruzou, joga o corpo contra a bola Amaral. Ela vai embora, para fora pela linha de fundo em escanteio. É pela esquerda, escanteio para Macaca. Vem para batida. Na marca de 16 minutos, Júnior Tavares cobrou o escanteio, levantou na área, não está valendo nada. Árbitro marcou falta do Fábio Sanches. Fábio Sanches está hilário. Ele está jogando com a metade do chumaço enterrada na boca. Deve ter tomado uma pancada no primeiro tempo, porque ele voltou do intervalo exatamente assim. Devia estar sangrando lá dentro, né? Não, foi a joelhada que ele tomou do Kaique França. Ele já tá com esse chumaço de algodão aí, metade para dentro, metade para fora, desde o primeiro tempo. E sobre o racismo, a informação que chegou é que o cidadão que foi acusado de racismo, ele falou para o Hélio dos Anjos. Essa é a informação do policiamento. Chinelão. E o muito alarido lá no estádio Bento Freitas, o Hélio dos Anjos entendeu negão. E aí tudo explicado, tudo resolvido. Portanto, se justificou o elemento que foi acusado de racismo para o Hélio dos Anjos. Falou chinelão e o Hélio dos Anjos entendeu negão. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Preço baixo todos os dias. Refrigerante Fanta ou Sprite 350 ml, 2,49 cada. Oferta válida até 13 de março. Acesse iga.com.br. Falta Luiz Gustavo. É para o Brasil de Pelotas, apenas um homem na composição da barreira. 18 minutos passados da etapa final. 2-0 para o time do Brasil. Autorizado. Luiz Gustavo vai para erguimento da bola lá para dentro da área. Partiu, meteu o pé direito direto para o gol. Kaique França encaixa firme, sem rebote. Já bate de perna canhota, levanta no campo de ataque, lançamento para Pablo Diego. De cabeça para Guipira. Ele conseguiu dominar, enganando a marcação e virou pela direita para Luiz Felipe. Partiu em cima da marcação, chega protegendo o Renan Siqueira, tira, estoura, joga para fora, para lateral. Arremesso pela direita, cobra Luiz Felipe. Leonaldi meteu o pé direito, inverteu da direita para a esquerda, veio de cabeça Luiz Gustavo. Afasta, tira, o rebote vai para a linha lateral, é arremesso. Tentou evitar a saída, não conseguiu. Júnior Tavares. É arremesso para Macaca. Júnior Tavares para Guipira. Para Júnior Tavares, ele tentou dominar com dificuldade. Sempre um marcando na sobra. A bola vem com Guipira pela esquerda. Partiu para fazer o passe no costado do Arthur. Tira lá atrás. Afasta Luiz Gustavo. O time do Brasil de Pelotas partiu em contra-ataque. Foi empurrado. Pablo Diego empurrou o Guilherme Nunes pelas costas. Lance para cartão, o árbitro não dá cartão, apenas a falta. Falta para o time do Chavante bater. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade
com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Domina no campo de defesa Júnior Tavares. Ele manobra com uma certa dificuldade, mas consegue lançar de perna esquerda, da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra para Arthur. Para Matheus Jesus, ele avança, vai para o solo. O árbitro parou, marcou falta. Já cobra, tem pressa. Matheus Jesus para Júnior Tavares. Ele tenta o passe, acerta o adversário na barriga. Caiu o Amaral, fica sentindo e o árbitro para o jogo para o atendimento. Amaral. Vai lá, e aí, Amaral? Como é que você tá? Essa bola bateu na sua barriga? Tá com dor na barriga? Como é que tá acontecendo? Qual é o esquema aí, hein? E o Amaral falou, tá tudo bem, professor. E aí, na sequência, desabou um jogador do time do Brasil de Pelotas, que é o Luiz Felipe, autor do segundo gol. Aí entrando o Chicão, número 20. Deixa eu ver aqui quem é o número 20. É o Jonathan Bocão, não Chicão. Então tá entrando Bocão. Jonathan Bocão é número 20. E o Chicão entrou também. O Chicão é número 15. Tá entrando o Chicão, também o número 15. A outra alteração, saiu Luiz Gustavo, lateral direito. É o Bocão no lugar do Luiz Gustavo e o Chicão no lugar do Luiz Felipe. Perfeito, portanto tá aí. Esse Bocão é volante, né? Levantamento na área, o time da Ponte está lá dentro, no rebote da zaga do time do Brasil, sobrou com o Matheus Jesus. Ele domina, soltando pela esquerda, vem Júnior Tavares na tabela, tentou a passagem, Arthur meteu no fundo, chega lá atrás para tirar Chicão. A bola volta pela esquerda, domina Fábio Sanches para o time da Macaca, 2-0 para o Brasil de Pelotas, para Matheus Silva, abriu para Luiz Felipe na lateral, lançou na velocidade, escapou Pablo Diego, bateu pro gol, Guipira, a bola tocou na defesa, voltou Guipira para Júnior Tavares de cabeça, pega Marcelo Pitol. Melhor o time da Macaca, pelo menos finaliza uma em Gleger Zorzin. Chegando ali o Guipira, que entrou bem no jogo, né? Faltou um pouquinho de calma pro Tavares, só para ele ver o posicionamento, né? Ele cabeceou no meio do gol, Pitol fez a defesa, o goleiro experiente, esperou a definição do lance, né? Mas sem dúvida nenhuma, as mudanças da Ponte mudaram a cara do time. E vem o time da Ponte pela direita no campo de ataque. Luiz Felipe pisa na bola, arruma, rola, toca atrás. Matheus Jesus para fazer o passe pela meia direita para Leonaldi. Levanta lá no bico esquerdo da grande área. Chega bem para tirar. Afasta Chicão. A bola caiu. O time do Brasil se fecha, partindo sempre na boa no contra-ataque. Chicão, aliás, o Bocão tentou passe lá atrás. Matheus Silva tira. Caiu pela meia direita. Matheus Jesus não conseguiu dominar na primeira. Na segunda ele tenta a recuperação da bola e comete a falta. Não. A bola foi para a linha lateral. Deu arremesso para a Macaca. Até que fim, uma em seu juiz. Júnior Tavares com Leonaldi. Vem na marca de 23 minutos para Arthur. Ele bate, ele perde a canhota, levanta na entrada da área. Chega lá atrás para tirar, afasta João Marcos. A bola sobra na entrada da área. Chega para tirar. Rafael Dumas bate, ele perde a direita, tira dali. A bola sobrou com o Wellington lá pela esquerda, no meio de dois pontos pretanos. Ele conseguiu se arrumar. E vai tomar cartão amarelo Luiz Felipe, que chegou forte para matar o contra-ataque, porque saiu bem o Wellington no meio de dois ponte-pretanos. A falta para o Brasil de Pelotas e cartão amarelo para Luiz Felipe. Aproveite o fechamento de ano fiscal da Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro.
Bola pela direita, vem embora o time da Macaca, perde o jogo, placar de 2-0. Matheus Jesus vem por dentro, escapa, vem Guipira, dominou, rolou, tocou pela esquerda, vai tentando a passagem no campo de ataque. Júnior Tavares, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás para tirar Dumas. A bola sobrou com o Wellington, ele faz a volta, vai na linha de fundo, tira, joga para fora. A informação. Mudou. Vai. Jean Carlos está dentro. Fábio Sanches cuspindo gás e algodão e metiolate para todo lado, tá fora. Vai agora a Ponte da seguinte maneira, né? Ele puxa o Arthur na quarta zaga e mete o Jean Carlos ali para fazer a ala. Aliás, o Arthur também hoje ficou em Porto Alegre, hein? Guipira tocou, o árbitro parou para marcar uma falta. Entrou bem Guipira. Daqui a pouco o Gleger vai falar. É falta. Bola parada pela direita. Placar de 2-0. 25 minutos tem tempo. Até porque no caso de um empate é cobrança de pênalti. Se marcar um gol, a Ponte volta para o jogo. Árbitro quer resenha, vai lá. Conversa com jogadores do time do Brasil de Pelotas, não tem barreira. É falta pela meia direita, Luiz Felipe é quem vai bater. 2 na barreira, autorizado. Partiu Luiz Felipe, pé canhoto, bateu direto, pega Marcelo Pitol. Bateu bonito, mas bateu fraco. E aí, Gleger, mais uma alteração na Macaca. Ele traz o Arthur para a quarta zaga ali, fecha com ele. O Arthur já fez essa função algumas vezes, não foi bem. Ele tenta um pouco mais de profundidade pelo lado esquerdo. Do lado direito ele tentou a substituição, mas o Luiz Felipe entrou pior do que estava o Everton, né? Inclusive já foi até amarelado, participando efetivamente... negativamente, digamos assim, do segundo gol do Brasil de Pelotas. Entrou muito mal o Luiz Felipe. E agora tomara que o Giancarlo consiga, né, dar profundidade, aparecer, dar opção lá pelo lado esquerdo. E é o que a Ponte precisa, porque o Brasil de Pelotas ele fecha demais ali a entrada da bola. Tem uma malha de marcação muito forte e a Ponte não consegue entrar por dentro. Todas as vezes, você vê, Matheus Jesus está bem marcado, o próprio Guipira que está jogando por ali, que está tentando, está bem marcado também. Está difícil para a Ponte por dentro. Então acredito eu que por isso o Hélio tenta essa mudança aí, trazendo o Giancarlo para tentar dar mais profundidade e amplitude pelo lado esquerdo. Domina o time da Ponte, Júnior Tavares pela esquerda para fazer o passe. Metendo pela esquerda para Jean Carlos, ele perdeu a bola, chega bem lá atrás para afastar Germano. A bola pela direita sobrou com Luiz Felipe, ele domina para o time da Macaca, abriu lateralizando a jogada. Pablo Diego dominou, pé direito, cruzou na área, subiu o bocão, tirou, a bola voltou. Chegou Jean Carlos de cabeça para Guipira, rolou na entrada da área. Passe ruim, foi na linha de fundo, vem Guipira para dominar. Ele toca para Júnior Tavares, pé canhoto, cruzou na área, em cima do João, chega para afastar. Mandou para a linha lateral, cobra Jean Carlos. Para Jesus, ele pela esquerda domina. Tocou para Júnior Tavares, levantou na área para Eliel, subiu, a bola vai embora. Tocou de cabeça, a bola subiu por cima do gol. Foi embora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Brasil bater. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, preço baixo todos os dias. Feijão grão de campo carioca 1 quilo, R$ 8,79. Oferta válida até 13 de março. Acesse iga.com.br. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, 29. E aí, Tigrão, 2-0. Ainda há esperança? Se há esperança, há vida em Tigrão. Futebol tudo é possível, né? Mas a Ponte faz uma péssima partida. O único jogador que me encanta, pelo menos que não me decepciona tanto, é o Pablo Diego. Ele pega a bola, parte pra cima. Teve 2 jogadas de velocidade no primeiro tempo, mas ele não é coadjuvado por ninguém. E a pergunta que eu faço, se o expediente daqui pra frente vai ser meter chuveirinho,
Por que ele tirou o Jé, que é o jogador com maior presença de área, né? É a pergunta que se faz. Mas todo mundo com a bola queimando. Sabe o que eu tô lembrando aí, Batista? Estávamos lá. Até o placar tá igual. Tomara que mude, possível é. Se faz um gol aí até 40 minutos, a Ponte volta pro jogo. Mas erra demais. Eu tô lembrando aí pelo Caldeirão, tô lembrando de Lanús, o time amarelou numa decisão. Domina Luiz Felipe, vem pela ponta direita, vai pra cima, meteu o pé direito, cruzou na área, subiu Marcelo Pitol e pega firme. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Matheus Silva domina no campo de defesa, vai para o campo de ataque para fazer o passe lateral. Luiz Felipe vem pela meia direita. Matheus Jesus trabalha, rola, toca, recua. Toca na primeira metade do círculo central. Vem para a bola dominando Arthur, é o novo quarto zagueiro e também o novo capitão do time da Macaca. Rola curtinho para Guipira, para Arthur, para Guipira. Partiu pela esquerda, aprofundou ainda mais a jogada. Jean Carlos levou para o fundo, cruzou na área em cima do zagueiro. Bem postado lá atrás, Dumas. Esse Rafael Dumas não perdeu uma única bola no jogo. Uma atuação perfeita. É bem verdade que a Ponte também só joga em cima dele, né? Nissan Daruge, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedência. É para você ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31, quase 32, etapa final. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Copa do Brasil em Pelotas, Rio Grande do Sul. Brasil 2, Ponte Preta 0. Os demais paulistas, a segunda fase da Copa do Brasil, na quinta-feira, Ribeirão Preto, Botafogo e São Raimundo de Roraima. Na quinta, na Vila Santos e Iguatu do Ceará. O Ituano joga só dia 15 em Itu, Ituano e Ceará. E também dia 15 o Red Bull Bragantino joga em Erechim, Rio Grande, contra o Ipiranga. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol é com a Bandeirantes. Estamos com 32 minutos passados da etapa final. 2-0 para o Brasil de Pelotas. Tem falta. Vem para a bola, para a batida. Júnior Tavares pela esquerda. Levantou pé canhoto na área. Deu rebote. A bola voltou. Luiz Felipe jogou uma bola xoxa lá para dentro da pequena área. Foi embora para fora pela linha de fundo. Vai ter alteração no time da Macaca, hein? Vem aí Cássio Gabriel. 33 minutos. Matheus Jesus vai embora. E o Cássio Gabriel, camisa número 21, está dentro. Cássio Gabriel, número 21, está dentro. Saiu Matheus Jesus. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo é o Atacarejo. Preço baixo todos os dias. Milho verde Stella Doro, 1,7 kg, R$ 24,98. Oferta válida até 13 de março. iga.com.br. Matheus Silva domina, vai se aventurando no campo de ataque. Rolou para Luiz Felipe, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, afasta, tira, afasta Bocão. A bola reboteada, sobra com o time da Macaca. Júnior Tavares para a esquerda, fez o cruzamento. Jean Carlos em cima da zaga, tira. Afasta o Wellington, a bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca. A Ponte está jogando na lata do lixo. 2,1 milhões.
Esse é o cachê. Escanteio cobrado, a bola na área, desvio de cabeça, Arthur na trave, saiu. Arthur, uma jogada réplica do primeiro gol da equipe do Brasil de Pelotas. Cruzamento no primeiro pau, o desvio do Arthur, mas essa bola tocou ali no ferro do lado de fora, saiu, foi embora. Pela linha de fundo em tiro de meta. Tiro de meta para o time do Brasil. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. Domina Guipira, vem para o bico esquerdo da grande área, derivou por dentro, tocou para Leonaldi, voltou pela meia esquerda, Jean Carlos, pé canhoto, cruzou na área para Eliel, tirou o zagueiro, a bola voltou, Cássio Gabriel para Leonaldi, pé direito, uma bomba! Vai embora! Pegou firme, pegou cheio, batida seca de perna direita. Se vai no gol, seria um golaço. A bola passou assustando o Marcelo Pitol. Foi embora, para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Brasil bater. Acompanhe também o portal CB no youtube.com.br/portal Carlos Batista. Dê um like lá para nós também, né? Você que está no portal Carlos Batista, tá bom? Adoro o like! E você que está aqui, ó, aqui no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, é no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um joinha, dê um like aí pra nós. Muito obrigado pela sua grande audiência. E daqui a pouco, aqui na Bandeirantes, tem jogo aberto com Edu Pinheiro para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Iga Atacado, muito mais para sua economia, produtos no atacado e no varejo, ofertas sensacionais todos os dias. Acesse iga.com.br. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Bola levantada na área, subiu o zagueiro, tirou, a bola voltou, Guipira não conseguiu pegar, mas o Leonaldi sim, para Luiz Felipe, cruzou na área, em cima da marcação, chega Guilherme Nunes para afastar. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Placar de 2-0. Time do Brasil de Pelotas vai ganhando a partida e vai eliminando o time da Macaca da Copa do Brasil. Lamentavelmente, a Ponte vai jogando fora. Uma grana violenta. 2.100.000. 2.100.000. A Ponte está atacando no lixo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Atenção, está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Placar de 2-0, o time da Ponte vem lá atrás, Arthur de cabeça para Júnior Tavares, toca a bola no campo de defesa. A Ponte tenta, mas está com seu esquema todo desmilinguido, não conseguiu fazer, lamentavelmente, um bom jogo. 39 minutos, levantamento na área, matou no peito João Carlos, Jean Carlos tocou, Leonaldi, pé direito, bateu na trave, a bola voltou, Luiz Felipe bateu, Marcelo Pitol, pega firme lá atrás, defesa do Pitol, depois que a bola bateu na trave, a descida pela esquerda, Jean Carlos fez o cruzamento,
Leonaldi bateu, a bola explodiu na trave, voltou. E na sequência, Luiz Felipe bateu, Piton fez a defesa, mas aí o chute saiu fraco, não foi isso, Gleger Zorzin? Foi exatamente isso, Batista. Agora o Leonaldi, né, rapaz? 3 oportunidades, uma no primeiro tempo numa cabeçada, 2 no segundo tempo. Hoje realmente não é o dia da macaca, Batista. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, preço baixo. Vem Guipira, pé direito, bateu fraquinho, a bola foi para fora pela linha de fundo. Papel higiênico Paloma, 8 rolos, 5,98. Oferta válida até 13 de março. Acesse iga.com.br. Placar de 2-0. O time do Brasil fez um gol em cada tempo. No primeiro tempo, 1-0. E no segundo tempo, logo a 9 minutos, já estava 2-0 para o Brasil de Pelotas. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Guipira domina, soltando, jogou para Eliel, ele toca, a bola bateu na defesa, voltou, dominou Jean Carlos, rolou pela esquerda, Guipira para Jean Carlos, meteu o pé canhoto, cruzou na área, chega o zagueiro para tirar, lá atrás de qualquer jeito tira, joga para fora, para lateral, Chicão rasgou, tirou, arremesso lateral, tem pressa, vem para a bola, levantamento, cruzamento na área, Eliel não conseguiu dominar, Dumas tira outra vez, a bola caiu lá pela direita, vem Pablo Diego, domina, partiu em cima da marcação, pé direito, cruzou na área, bola viva, bateu Luiz Felipe, tocou na defesa, tira, afasta o zagueiro, manda para fora pela linha de fundo em escanteio, é escanteio para Macaca pela direita. 41, se fizer um gol agora, pode no sprint final tentar o empate. Macaca vem para a cobrança de escanteio, levantamento na área, bola viva, Matheus Silva voltou, Leonaldi, pé direito, bateu em cima do zagueiro, a bola volta lá pela direita, domina tentando a passagem, Luiz Felipe, bola, Júnior Tavares, levantou pé direito, cruzou na área, o goleiro saiu, tocou nela, Marcelo Pitol, a segunda bola sobrou com o time do Brasil de Pelotas, vem da Silva, tentou puxar o contra-ataque, saiu do Leonaldi, é falta, e o árbitro veio numa velocidade, num ímpeto tão forte, mas tão forte, para dar o cartão para o Leonaldi, que o cartão dele caiu no chão. Voou, né? Voou. E aí ele teve que se abaixar para para pegar o cartão amarelo. Leonaldi está amarelado. Nossa, que vontade de dar o cartão amarelo, hein? Achei que ia expulsar o Leonaldi. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Bola no campo de ataque, falta para o time do Brasil de Pelotas. Pela direita no campo de ataque, vem para batido, o tempo vai passando, 43, uma festa impressionante. A torcida do Brasil grita forte, grito de guerra do Chavante. Está sendo atendido ali o da Silva. Placar de 2-0. Time da Macaca vai sendo eliminado da Copa do Brasil na segunda fase. Aproveite o fechamento de ano fiscal da Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Bola parada pela direita, vem para a cobrança de falta o time do Brasil. Autorizado, Jonathan Bocão, ele toca para trás. Time do Brasil segura o resultado, não quer tomar um gol de jeito nenhum.
Bola para fora, para a linha lateral, é arremesso, cobra, tem pressa. Pela esquerda, Guipira, toca lá na frente para Cássio Gabriel. Ele não conseguiu dominar. Vem no contra-ataque o time do Brasil de Pelotas. A bola vai para a linha lateral em arremesso para o time do Chavante. Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a imensa região. Acesse aromadazervas.com.br. Grande abraço para o Antônio Sato e também para o Glauco Sato. Antônio Sato é o pai, o Glauco Sato é o filho. Sato pai e Sato filho, eles que comandam a Aroma das Ervas. Muito obrigado pelo apoio na transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Leonaldi meteu uma na trave, teve um chute bom também que o goleiro pegou. Mas gol que é bom nada. Escapa Pablo Diego. Rolou no fundo. Luiz Felipe, pé direito. Cruzou o Leonaldi. De cabeça. Vem na bola. Jean Carlos de cabeça. Vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Girou o pescoço. Jean Carlos. Mas errou o buraco. A bola foi embora. Passou lambendo o poste do Marcelo Pitol. Marcelo Piton estava vigilante na bola. Se fosse no gol, ele pegaria em Gleger Zorzin. Não foi tão violenta a bola, né? Ele conseguiu fazer o movimento, ele percebe que a bola vai fora. Faz um movimento de queda ali, mas só acompanhando. Se a bola vai no gol, seria uma defesa tranquila, né? A Ponte tenta ainda nos minutos finais, mas realmente está muito difícil de penetrar aí e tentar criar alguma oportunidade de gol contra esse forte marcação da equipe de Pelotas. Vem o time da Ponte, tenta levar Júnior Tavares. Leonaldi pela direita, rolou no corredor. Pra Guipira, partiu, levou na perna direita, preso na marcação. O time do Brasil de Pelotas tem um cinturão de marcação intransponível. A Ponte não penetra nem por dentro, nem pelas laterais. Desistiu também de fazer chuveirinho na área, porque não estava dando resultado. Enfim, uma noite trágica. Nada está dando certo para o time da Macaca, que vai jogando no latão do lixo. 2.100.000. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Iga Atacado, muito mais para sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Acesse iga.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. E vem a Ponte. Domina pela esquerda, vai para a bola Júnior Tavares. Enroscou na marcação, a bola voltou. Cássio Gabriel tocou para Guipira, para Cássio Gabriel. A entrada na área, na dividida sempre. Paredão do Brasil tirando. Voltou no círculo central, Matheus Silva pela meia direita para Luiz Felipe. Para Pablo Diego. Rolou, dominou por dentro. Vem para Júnior Tavares, pé canhoto. Bateu, o goleiro defendeu, voltou. Jean Carlos bateu e defendeu Marcelo Pitol, não. Jean Carlos, a primeira batida, a defesa de Marcelo Pitol. E ele fica estatelado
e está caído no gramado. Jean Carlos bateu a segunda e a bola bateu no pé do poste, foi para fora pela linha de fundo. A primeira defesa, chute de Júnior Tavares. E aí, Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, Marcelo Pitol. Ele deu de bandeja para o Jean Carlos, né? O primeiro gol da Ponte. E o Jean Carlos não conseguiu. Era só bater cruzado. O goleiro estava caído. O torcedor que não tá acompanhando a rádio. O goleiro estava caído. E o Jean Carlos conseguiu bater no canto errado. Tentando ali tirar do goleiro. Mas se ele bate cruzado, ele faz o gol. O grau de dificuldade foi baixo, porque não foi uma bola difícil. 7,65. Mas o goleirão deu de bandeja pro Jean Carlos e ele não soube aproveitar. E vem outra vez a macaca. Pablo Diego limpou o pé canhoto, bateu pro gol. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Brasil bater. E o Marcelo Pitol caiu, ficou estribuchando, fazendo cera, tomou cartão. Está amarelado Marcelo Pitol. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, preço baixo todos os dias. Refrigerante Fanta ou Sprite 350ml, 2,49 cada. Oferta válida até 13 de março. iga.com.br. Vem o time do Brasil na área, batida, vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Na área, Jean Carlos no desespero, jogou o corpo contra a bola. Mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pro time do Brasil bater. A descida lá pela esquerda do time do Brasil de Pelotas e o arremate do Germano. Escanteio cobrado, bola curtinha ali no pau da bandeira. A Ponte marca, a bola saiu, é arremesso lateral. Pela esquerda para o time do Brasil, o tempo vai passando 51. Cobrança de arremesso lateral vem da Silva. Tentou levar em cima da marcação, tentou cruzamento. São 4 na marcação, evitando a saída. Mas não conseguiram, a bola foi pela linha de fundo, é escanteio. Vem pra bola, pra cobrança de escanteio, o time do Brasil de Pelotas. A torcida faz a festa. E a bola foi pela linha de fundo em tiro de meta pra Macaca. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Pablo Diego com Luiz Felipe, ele vem pela meia direita, meteu o pé canhoto, jogou a bola na área, rasteira, tira lá atrás o paredão chavante. A bola sobra com o time do Brasil de Pelotas, vem para o contra-ataque, no campo de ataque lá pela ponta direita. Domina, tentando a passagem, Jonathan Bocão, rolando para Da Silva, abriu lateralizando o jogo lá pelo lado esquerdo. Festa nas arquibancadas, classificação do Brasil de Pelotas. A Ponte joga no lixo. 2.100.000 não jogou nada, uma péssima partida. Brasil de Pelotas prende a bola no ataque, até a falta, chama a falta. O árbitro paralisa, marca a falta. Falta no campo de ataque. Falta para o Brasil de Pelotas. A falta em cima do Wellington, que também fica caído, esperando o tempo passar. 9 minutos no additional time. Vamos até 54. Olha a parada pela esquerda. Esse vai ser o último lance. A Ponte vai tombando diante dos Chavantes. A Ponte amarelou, fraquejou diante do Brasil de Pelotas. Fez uma péssima partida. Foi castigada, derrotada. Apita o árbitro. Termina o jogo. Inacreditável. E o fanfarrão do técnico do Brasil de Pelotas, Zimmermann,
quase que deu uma volta olímpica correndo ao redor do gramado. Infelizmente, a Ponte entrou na pilha, caiu na armadilha. Para não cair na armadilha, primeiro você tem que saber qual é a armadilha, onde ela está, de que maneira o adversário vai executar. A Ponte não estudou o adversário, não soube como enfrentar o Brasil de Pelotas. Time nervoso, errando o passe, um primeiro tempo horroroso, e na segunda etapa melhorou um pouco, mas aí já estava 2-0 para o adversário. E aí é muito difícil, perdendo de 2-0, virar uma partida, teria que ganhar o jogo pelo placar de 3-2. Lamentavelmente, a Ponte que precisava do dinheiro, precisava do cachê, 2 milhões e 100, mas os jogadores da Macaca não conseguiram entender o propósito, não tiveram o brio, não tiveram a força, não tiveram a coragem, não defenderam com honradez o brasão da Macaca no jogo de hoje. Não podia piscar, tinha que jogar na terra e no ar, sair de campo com os pés sangrando se necessário fosse. Mas, infelizmente, dentro do campo, dentro do gramado, o time da Macaca foi um time frouxo. Termina o jogo, 2 para o Brasil de Pelotas, 0 para a Macaca. Vem aí na sequência, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha, mandar um abraço muito especial aqui para o André lá em João Pessoa. Os seus familiares estão lá em Pelotas no estádio, curtiram aí a Rádio Bandeirantes, viram o jogo lá. O André, seu filho, a esposa dele, a Karen, e os netos Gustavo, Eduardo, Carol e o Davi. Nosso muito obrigado ao André e seus familiares, o carinho aqui com a Bandeirantes, viu? Pessoal, é o seguinte, vamos lá, como é que a Ponte jogou? Público e renda não divulgados, quem sabe ainda consigo. A Ponte jogou com o Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldi, Júnior Tavares e Matheus Jesus, o Pablo Diego e o Gé. As alterações no intervalo, saiu o Everton, entrou Luiz Felipe, a Ponte perdia de 1-0. Depois tivemos a 11 do segundo tempo, saiu o Amaral, entrou Guipira e saiu o Gé. Entrou Eliel e a 24 minutos sai Fábio Sanches, entra Jean Carlos, o Arthur, que é lateral, passou a fazer a função de zagueiro e o Jean Carlos foi para a lateral esquerda. E a 33 minutos saiu Matheus Jesus, entrou o Cássio Gabriel. Vamos lá, os gols do Márcio Jonathan marcando 1-0 a 12 minutos do primeiro tempo e o segundo gol do Luiz Felipe a 7 do segundo tempo. Destaque para Leonaldi, que perdeu um gol de cabeça no final do primeiro tempo, um chute incrível que saiu, raspou a 35 do segundo e chutou na trave aos 39 também do segundo. Um jogo complicadíssimo, uma arbitragem truncada, jogo truncado, um monte de falta, e pegava a bola e mascava o jogo e tal. 13 cartões amarelos, 13. O Everton da Ponte, Márcio Jonathan do Brasil, Amaral do Brasil, o Anderson Nicolau, preparador físico da Ponte, da Silva do Brasil, Renan Siqueira do Brasil, Matheus Silvas e Kaique França da Ponte, pela ordem. Os caras... Aí no segundo tempo, Fábio Sanches da Ponte, o técnico Hélio, Luiz Felipe da Ponte, Leonardo da Ponte e o goleiro Marcelo Pitol. Vamos lá, Tigrão, queremos ouvi-lo, hein? Lá se foram 2 milhões e 100 mil, mas para o Brasil de Pelotas, Brasil 2, Ponte 0. A Ponte não jogou, a Ponte foi mal preparada psicologicamente, o trabalho de preparação emocional foi mal feito, então tá aí provado que esse negócio de poupar, né, porque esses caras faz tempo que não jogam bola, né, o time chegou lá sem ritmo, não é por isso que perdeu,
Eu acho que a estratégia que foi elogiada por nós tinha que ser essa mesmo, que a Ponte vem numa grande maratona de jogos, mas o Brasil foi mais intenso. O Brasil encarou, depois eu vou falar o capítulo à parte da arbitragem, mas não dá para colocar na conta da arbitragem, não. Dá para colocar no fato de que a equipe da casa encarou como um jogo eliminatório, de mata ou morre. E a Ponte achou que ia ganhar o jogo como ganhou lá no Piauí do Fluminense, que ia tocar, ia sair, ia achar os espaços. Hoje era outro jogo, casa cheia, caldeirão do capeta, muita pressão, mas está certinho. Quem joga em casa tem que fazer prevalecer os aspectos campo e torcida. Não entrou nenhum torcedor em campo, não houve nenhuma invasão, não houve nenhuma agressão, a torcida fez a parte dela, incentivando o time do Brasil o tempo todo. É uma torcida frenética, o Hélio sabia disso, já jogou lá tantas vezes, dirigindo, né, as equipes pelas quais ele trabalhou. Na Ponte todo mundo sabe, o Arthur jogou lá, todo mundo sabia disso. Só que a Ponte chegou lá pilhada, mais preocupada em discutir com a arbitragem ruim, uma arbitragem insegura, não mal intencionada não, insegura, picotou o jogo o tempo todo, e o Brasil foi 2 vezes, e fez 2 gols em falhas do sistema defensivo da Ponte. A Ponte com a bola não conseguia jogar, o Brasil de Pelotas competentemente marcou bem, congestionou bem a entrada da sua grande área e congestionou bem também as laterais, né, ofensivas da Ponte. E a Macaca se limitou aí a cruzamentos, a tentar chegar, mas todo mundo errando o passe, e o que é pior, todo mundo pilhado demais. Agora eu fico na dúvida, será que passaram da dose? Olha, é hoje, é com vocês, mas jogar, não reclamar. A Ponte... Aí o Brasil contestava todas da arbitragem, os jogadores da Ponte burramente iam lá aumentar o tumulto e o relógio correndo. E o Brasil ganhando o jogo. Quem é que se beneficia com um jogo totalmente picotado e com interrupção a toda hora por bate-boca, por empurra? O time que está em casa e que está ganhando o jogo. E a Ponte mordeu essa isca aí. Tecnicamente não jogou bem, 2 ou 3 jogadores tiveram uma atuação razoável, daqui a pouco no gabarito do jogo a gente vai falar. O esquema não funcionou, o Matheus Jesus pesado hoje, sem mobilidade e bem marcado, não conseguiu sair da marcação. O Pablo Diego, bons lampejos, depois deu uma sumida básica. E na verdade, eu pedi a alteração, a saída do Everton e a entrada do Luiz Felipe. Aliás, pedi essa escalação do Luiz Felipe antes do jogo. Não concordei com a entrada do Everton, ele não jogou absolutamente nada, e o Luiz Felipe entrou e também não jogou absolutamente nada, e eu defendi a entrada do Luiz Felipe. Por quê? Porque ele é um cara que marca mais, é mais vigoroso na marcação por ser um volante. E no segundo gol do Brasil de Pelotas, o lance era dele. Ele ficou olhando, vendo lá se quantos dias falta para chegar o coelhinho da Páscoa. E o Brasil trabalhou a bola ali do lado esquerdo de ataque. A bola foi oferecida para o 10, o camisa 10, o bom de bola do time, canhotinho, o Luiz Felipe, xará do Luiz Felipe da Ponte. Ele parou a bola entre o Matheus Silva e o Fábio Sanches. Parou, olhou onde estava o Kaique França, falou, vou tirar dele, como se fosse um treino, assim, um bate-bola, né? Coletivo daqueles só para cumprir a obrigação. Ele bateu, tirando do Kaique, belo gol, bateu de chapa, a bola fez uma curva e voltou, com o Fábio Sanches e o Matheus Silva olhando. Esse é o segundo gol, início do segundo tempo. No primeiro tempo, o jogo estava esquentando, o Brasil já mostrou ao que veio, começou pressionando a Ponte, para os senhores terem uma ideia, ela passou, porque quem saiu com a bola foi o Brasil. A Ponte conseguiu passar do meio-campo com um chutão a 3 minutos e meio. Foi pressão com 3 escanteios e a Ponte não conseguia ficar com a bola. Ou seja, quem é que teve a intensidade e o comportamento de um time que
estava consciente de que era um jogo de vida ou morte, um jogo eliminatório. O Brasil de Pelotas. Então a Ponte pode reclamar que o juiz picotou, que ele não deixou correr, que ele deu muita falta desnecessariamente, faltas inexistentes, mas ele deu para os dois lados, porque ele estava inseguro, ele não queria jogo. Ele queria que acabasse logo, que ele estava se borrando todo. Tá? Mas o Brasil, quando teve a bola, em 2 oportunidades, botou para dentro. E, nas divididas, na hora de ganhar a segunda bola, na hora da entrega física, o Brasil parecia que tinha 22 em campo contra 11 da Ponte. O Brasil foi mais vigoroso, teve mais abacaxi. E a Ponte aceitou essa imposição física e não conseguiu equilibrá-la, mesmo tendo um time tecnicamente superior. E aí, quando isso acontece, os caras entram sabendo que vai ser caldeirão do diabo, e aí tomam um gol a 2 do primeiro tempo. Leva com 1-0 até o final sem sofrer muito. Vem para o segundo tempo e dá outra bobeira, volta dormindo de novo, e aí a 7 toma o segundo. Como é que vai virar num ambiente desse? Com o time jogando mal e com o adversário correndo demais e, apesar da sua limitação técnica, marcando muito bem. A tragédia estava anunciada e mesmo quando o Hélio começou a mexer, eu disse, não acredito nas alterações, disse no futebol nada é impossível, mas eu não acredito na influência prática das alterações que estavam sendo feitas. E realmente, a Ponte deu ali uma blitzezinha, teve um chute lindíssimo do Léo Naldi no travessão, ali na junção do poste com o travessão, com o Pitol só torcendo. Se sai o gol, poderia, de repente, numa outra bola alçada e tal, mas se sai o gol também ali por volta de 40 minutos, o Brasil não ia deixar mais ter jogo, porque o Brasil não é a Ponte que toma um gol e treme. Ele ia começar a dar balão, a se jogar em cima, parar o jogo, a furar a bola, e mesmo que a Ponte tivesse feito não acredito, pela intensidade baixa do time hoje, que a Ponte poderia pelo menos empatar para levar para os pênaltis. Ao final, lamentavelmente, a Ponte perdeu o jogo, perdeu o grande cachê de 2 milhões e 100 e volta muito, muito desmoralizada em termos de competição nacional, porque não estava nos prognósticos de ninguém que ela perderia o jogo dentro das circunstâncias em que perdeu, tendo sido considerada a favorita por todo mundo, até pela comparação entre os dois times. Não deu certo, não deu liga, o time não foi intenso, não guerreou, não competiu, e por isso perdeu Edu Pinheiro. Um abraço aqui para o Zé Carlos, do final 0814, o Aguinaldo de Itapuã, Santa Catarina, o Luiz Anselmo, o Antônio Jardim Boa Esperança, a rapaziada também muito na bronca com a Ponte, que realmente deixou muito a desejar. Vamos lá, 2-0 para o Brasil de Pelotas, Gleger Zorzin. Oi, Zorzin, queremos ouvi-lo. Para jogos como esse, Edu, se você não estiver preparado psicologicamente, equilibrado em alguns momentos, e assim, a gente deu para perceber, né, o time meio... Para mim, passou do ponto. Porque, você vai para um jogo no Rio Grande do Sul, jogar lá em Pelotas, seja qualquer que seja a cidade, lá é sempre muito difícil, é muito complicado jogar lá. Não, é a atmosfera, né? É a chegada no campo, é a noite anterior que os caras vão lá e soltam foguete na madrugada para tentar atrapalhar o seu sono. Então, é sempre assim. Isso, jogar no Rio Grande do Sul sempre foi dessa forma. Joguei lá inúmeras vezes. Realmente é muito complicado. Então, você precisa estar preparado. Você precisa estar concentrado. Eu até costumo brincar em alguns momentos, né? Os caras falam, mas como é que se fazia, né? Em jogos como esse, por exemplo. Eu digo o seguinte, às vezes, a hora que você entra pro aquecimento... ou a hora que você está ali na pré-eleição, você tem que começar a entrar num estado de hipnose. Sabe aquele negócio que você só olha aquilo que está acontecendo na sua frente? Porque se você se preocupar com o que acontece ao seu redor, você desconcentra. Então é exatamente isso que eu fazia, é estado de hipnose. E a gente viu que a Ponte sentiu a pressão, alguns jogadores, principalmente os mais jovens, sentiram o peso, né? Você vê, o Luiz Felipe, por exemplo,
entrou, pô, parecia que estava assustado, né, cara? Sabe, fora do jogo, o menino Amaral, né? O menino Amaral, porque isso às vezes o jogador sente, ainda, o jogador jovem, por exemplo, é uma decisão, casa cheia, aquela pressão, a gente não sabe o que aconteceu da chegada da delegação em Pelotas até o momento inicial da partida. Então, assim, tem coisas que às vezes atrapalham a concentração. E eu fiquei com essa impressão hoje, que o time da Ponte estava pilhado demais, você via no semblante dos atletas, você via num erro de passe que o cara estava, poxa vida, não é aquele jogador que nós vimos em outras rodadas, cabeça erguida, passe refinado, né? Não se preocupando com aquilo que estava acontecendo, e sim preocupado com aquilo que ele ia executar, com aquilo que foi determinado na pré-eleição. Então eu fiquei com essa impressão. E a gente sente muito, né, essa derrota. Por quê? Porque, poxa vida, a gente sabe da dificuldade financeira que está a Ponte. E a gente sabe que, tecnicamente, o time da Ponte é melhor do que o do Brasil. É muito melhor do que o Brasil de Pelotas. Pô, no primeiro tempo, se o Leonardo põe aquela bola, empata o jogo. Depois ele teve mais 2 ou 3 oportunidades no segundo tempo. Bola passando ali na área, né? O goleirão pedindo para tomar gol, o tal do Pitol, mas assim, circunstâncias do jogo. E eu estou para dizer o seguinte, a Ponte poderia ficar aí até amanhã cedo, que ela não ia conseguir vencer o jogo. Porque, primeiro que não era o dia da Ponte, né? Que estava acontecendo algumas coisas que não vem acontecendo durante a temporada, mas hoje aconteceu. E também o aspecto emocional, que para mim pegou muito para uma partida que é decisiva, que é decisão, e em todos os momentos em que a gente sentia que a Ponte poderia, olha, agora vai dar uma melhorada, ela tomava o gol. Foi assim no primeiro tempo, que o Brasil pressionando, pô, equilibra o jogo, vai lá, faz 1-0, ou dá uma equilibrada no jogo, segura, não, tomava o gol. E aí tentava recuperar. Segundo tempo a mesma coisa. Começou o segundo tempo, pô, agora vai, toma o segundo gol. Então, realmente, infelizmente, a Ponte fica pelo caminho na Copa do Brasil. Acho que, financeiramente falando, realmente é muito dolorido. E também, né, tecnicamente falando também. Tem que realmente sentir, porque a Ponte tinha tudo para vencer o jogo e, infelizmente, acabou perdendo. E sabe-se lá quando é que a Ponte vai voltar a disputar uma Copa do Brasil, né? Porque o ano que vem não tem mais ranking, a Ponte entrou pelo ranqueamento, que nem agora tem informação de que os 5 primeiros no Paulistão é que vão para a Copa do Brasil do ano que vem. Então, é isso aí, muito complicado, tem algumas alternativas que não adianta nem colocar aqui, que é muito difícil da Ponte conquistar, mas sabe-se lá quando. Até agora a Ponte participou de 20 edições da Copa do Brasil, foram 89 jogos e, deixa eu ver, a Ponte disputa a Copa do Brasil de forma ininterrupta já há algum tempo, né? Mas, repito, sabe-se lá quando é que a Ponte vai voltar a disputar. Meus amigos, é o seguinte, fica aqui o convite para o nosso jogo aberto, tem aí o craque do jogo, depois nós vamos para a defesa do jogo, temos tantas assim, e depois o gabarito, jogador por jogador, quem sabe aí algum depoimento do Hélio, se a gente conseguir. O Hélio hoje completando 65 jogos. O goleiro Kaique França completou 50 jogos. E o Jean Carlos, que entrou a 24 do segundo tempo no lugar do Fábio Sanches, também completou 50 jogos. Agora a Ponte tem sábado compromisso na Série A2 contra o Noroeste. Toda a rodada é 15 horas. E no sábado a Ponte vai conhecer o seu adversário no mata-mata. E quartas de final da Série A2, que é o grande objetivo da Macaquinha, voltar aí pro Paulistão. E depois, só que tem que ir para a semifinal. Vai ser na semifinal que vai ser decidido as 2 equipes que irão subir. Depois as 2 fazem a final para saber quem vai ser o campeão, tá? O Guarani joga na sexta-feira contra a Portuguesa pela Taça Independência. Vai ser 20 horas, claro, evidente, também transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Meus amigos, fica o convite, hein? Vamos para o jogo aberto. Nosso WhatsApp é o 97102-1493. Muito obrigado a todos que participaram. Você no YouTube nos prestigie. Muito obrigado. Dê seu likezinho aí. Faça a sua inscrição. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Nos diversos aplicativos, no AM 1170 Bandeirantes, Campinas e região.
e no FM faixa estendida, que chique, som digital, 85,7 para Campinas e 85,3 para Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão, Botafogo joga na quinta-feira, hein? Joga pela Copa do Brasil contra o São Raimundo de Roraima. E o Botafogo tá no Paulistão, hein? Botafogo está nas quartas de final do Paulistão. Momento importante que vive aí o Botafogo de Ribeirão, né? O Botafogo que vai pegar aí, deixa eu ver aqui, o Botafogo pega o Bragantino. Domingo, 19h30, lá em Bragança. É partida única, né? Se empatar, vai pra pênalti. Boa sorte, é o Botafogo, Fogão de Ribeirão. Meus amigos, fique o convite, continue conosco aqui fechado em Copa do Brasil, Brasil de Pelotas 2.0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Bandeirantes. Futebol. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oi, amigo Batista, o craque do jogo. Edu, ninguém da Ponte merece esse rótulo de craque do jogo, porque ninguém jogou absolutamente nada. A Ponte foi um arremedo, não teve inclusive nem a raça, a determinação, coisas que são características desse time da Ponte. Não sei, parecia que tinha tomado algum remédio e o time estava demenciado. Um time macambúzio, sorumbático. Era para guerrear desde o primeiro minuto. Não fez isso em instante algum. Concordo com o Tigrão, né, que deu relevo aí ao Pablo Diego. Pelo menos tentou fazer alguma coisa. Leonaldi tentou lá alguns chutes, um na trave, mas muito longe de ganhar o rótulo de craque do jogo. Então eu passo, não tenho voto. Poderia votar no Hélio dos Anjos pelos 65 anos, completados hoje. Poderia votar aí no Kaique França, 50 jogos, mas não dá, não tem condições. O time da Ponte, tecnicamente falando, é muito melhor do que o Brasil de Pelotas. Só que o time do Brasil de Pelotas entrou em campo com a faca entre os dentes. Teve muito mais qualidade defensiva, montou um cinturão de marcação, malhas muito bem ajustadas e a Ponte não soube sair disso. Se enroscou, caiu na pilha do adversário, não soube enfrentar o adversário, não teve uma estratégia para este jogo. Entrou como se estivesse jogando a Série A2, e não era a Série A2. Não conseguiu em momento algum, pelo menos a mim, ainda perguntei isso com bola rolando, para o Tigrão se ele tinha esperança, porque estava com 30 minutos do segundo tempo, mas em momento algum a Ponte me deu esperança nesse jogo.
tomou o gol aos 12 minutos, tinha muito tempo para virar e tinha time para isso, mas o emocional solapando, minando a resistência o tempo inteiro. Teve lá uns 10, 15 minutos do segundo tempo, depois das alterações, né? Com a entrada do Guipira, poderia ter feito um gol, mas nem isso me dá a condição para votar no craque do jogo. Então me desculpe, Edu, mas hoje não tem voto para o craque do jogo. A Ponte não mostrou competência, não mostrou o que queria. Falei, né, antes do início da transmissão, você lembra? Falei do João Peixoto, a música do cantor cearense. Eu disse que estava pronto, preparado e querendo. Traduzindo isso para o jogo da Ponte, a Ponte não esteve pronta, preparada e querendo. E, portanto, não tem craque do jogo, Edu. É, demência, né? Demenciado, surumbático e macambúzio. É, um time capiongo, né, Edu? Um time capiongo. Capiongo. Um time embezerrado. Embezerrado. Amarelou, o time afrouxou. Aquela galera do Brasil de Pelotas gritando o tempo inteiro. E o Tigrão foi feliz, usou o exemplo de Lanús. Nós estávamos lá quando o time da Ponte entrou em campo, que viu aquele barulho, parecia uma manada de elefantes, torcedores batendo o pé na arquibancada. Um barulho ensurdecedor. Dava a impressão de que uma turbina de avião estava caindo no estádio. Alguns jogadores, naquele momento, um líquido amarelo escorreu pelo calção. E hoje aconteceu a mesma coisa. A Ponte não teve espírito guerreiro. Enfrentou o Chavante e tombou, entregou para o Chavante a vitória. Não teve força emocional para tombar o adversário. Amigo Batista, para você, então, parabéns pela narração, um bom descanso e até a próxima! Amanhã estaremos na tela da Band, das 12 até as 13 horas. Mais análise, debate, compacto do jogo e, claro, vamos falar também do Guarani, que na sexta-feira tem uma decisão. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo, amigo. Grande abraço, tchau. Tchau. Ei, Batistão pela ponta esquerda. Oi, Tigrão, você acompanha o Batista ou por convicção, por exclusão, vota em alguém? Um misto de exclusão, porque pouca gente se destacou, e um pouco de convicção, porque esse lutou, né? Lutou, se apresentou, sobrou bola, ele bateu. Teve uma que o Leonaldo bateu, a bola, se tivesse pintada de novo lá, que o estádio é velho lá, né? Fosse uma pintura novinha, assim, que não tá bem curada ainda, tinha arrancado uma lasca de tinta. Tô falando do Leonaldo, né? O goleiro, o Pitol, completamente batido. Depois um bate-rebate na área, a bola volta, ele também se aproxima, linha de meia-lua, acerta uma pancada, o goleiro já caído. Olhou assim, ficou torcendo, ela explode no travessão. Então, lampejos, mas também errou passes, também estava pilhado, também estava naquele clima desfavorável, onde o emocional abalado atrapalha o racional, né? Às vezes, na emoção, é legal quando isso impulsiona o racional, mas quando o emocional está desajeitado e o racional fica prejudicado, dá no que deu. Mas ainda assim, foi o cara que não afinou, não amarelou não, esse não amarelou. Então, com conceito regular, Leonaldo, o craque do jogo. Leonaldo é o craque do Tigrão. Para você, Gleger? Eu vou ficar com o Leonaldo também. Acho que o Tigrão já esmiuçou aí tudo que eu penso, da mesma forma. E, pelo menos correu, né? Lutou, se dedicou, tentou. Para mim, o Leonaldo, conceito regular, o craque do jogo. O Leonaldo, final do primeiro tempo, perdeu um gol de cabeça, depois teve um chute a 35, segundo tempo já estava 2-0, mas uma pancada saiu e aquela na trave a 39 na sequência. O Leonaldo, digamos assim, o que mais concluiu, o que mais chutou, finalizou, é o craque do jogo com 2 votos, contra o Batista não quis votar em ninguém, tá bom? Olha, 2-0 Brasil de Pelotas, 2-0 perde a Ponte, 2.100.000 perde a Ponte, segue aí a vida, é a Copa do Brasil e na sequência tem aí a defesa do jogo. Não tem um tanto assim, na sequência depois o gabarito, o conceito, jogador por jogador, agora 22h33.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Itaipava 350ml, 2,29 cada. Suco Pomares laranja 1 litro e 700, 14,99. Bisteca suína 17,95 kg. Para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até 15 de março. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 99426-5040. Supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, lá em Pelotas, a Ponte entrou com o Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldi, Júnior Tavares e Matheus Jesus, Pablo Diego e Gé. A primeira alteração foi no intervalo, saiu o Everton, lateral direito, entrou o Luiz Felipe. Bem, segundo tempo, vamos lá. Tivemos a 11 minutos, sai Amaral, entra Guipira, no mesmo instante, 11 minutos, sai Gé, entra Eliel. Depois a 24 sai Fábio Sanches, entra Jean Carlos. E a 33 sai Matheus Jesus, entra Cássio Gabriel, a equipe do técnico Hélio dos Anjos. O Brasil com Marcelo Pitol, com 40 anos, Luiz Gustavo, depois Jonathan Bocão, João Marcos, Rafael Dumas e Renan Siqueira, Amaral também, Márcio Jonathan, depois o Wellington, Guilherme Nunes e Luiz Felipe, depois Chicão, da Silva, que jogou na Ponte aqui no ano passado, e Patrick, depois o Germano. O técnico é o Rogério Zimmermann, pela quarta vez dirigindo o Brasil de Pelotas. Olha quem apitou, hein? Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, uma figura, hein? Parece aqueles árbitros de fim de ano, sabe, jogo comemorativo, aquele jogo final de ano, reúne ex-jogador, parece aqueles árbitros assim, entendeu? Olha, cartões amarelos, foram 13 para a Ponte, o Everton logo a 9 minutos, Anderson Nicolau, preparador físico da Ponte, Matheus Silva, o goleiro Kaique França, isso no primeiro tempo. Segundo tempo para a Ponte, Fábio Sanches, o técnico Hélio, Luiz Felipe e Leonaldi. Para o Brasil, o Márcio Jonathan, o Amaral, da Silva e Renan Siqueira, isso no primeiro tempo. Segundo tempo para o goleiro Marcelo Pitol. Nos acréscimos, renda e público não divulgados, os gols. O Márcio Jonathan marca 1-0 a 12 minutos de jogo, 12 do primeiro tempo, cobra o escanteio, ele cabeceia no primeiro pau, desviando 1-0 no ângulo, né? E a 7 do segundo tempo, o Luiz Felipe, marcando 2-0, o contra-ataque muito rápido, sobra para ele, entrada da área, e na frente do Fábio Sanches, ele coloca no cantinho 2-0, tá bom? É isso aí, a ficha técnica de Brasil 2, Ponte 0, aqui no Jogo Aberto. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda
mais forte em 2023. Iga Atacado. Confira preço baixo todos os dias para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Cerveja Heineken 600ml, 8,79. Sardinha 88 ralado, 110 gramas, 3,59. Palmito Camocá pupunha inteiro, 300 gramas, 9,69. Desinfetante Búfalo 2 litros, 3,79. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 13 de março. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. iga.com.br. Beba com moderação. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Muito bem, Brasil de Pelotas 2.0, a defesa, olha, eu tenho 4 aqui, não teve nada decepcional, tive que fazer muito esforço aqui, a nossa técnica também, para ver se consegue defesas, hein? Deixa eu ver se eu lembro aqui, vamos lá, o lance 4, né, 34 do primeiro tempo, o Gé bate rasteira, é verdade, até o Josinho falava, olha, eu não sei não se ela iria para o gol, mas o Marcelo Pitol, ele dá uma rasteira aí, uma voadora rasteira aí, para tirar qualquer dúvida, coloca para escanteio. E o lance foi assim narrado pelo amigo Batista. Vem a ponte, já dominou, pé direito, bateu, toca nela, Marcelo Pitol. Batida cruzada de perna direita, já bateu, tirando no goleiro, o goleiro tocou nela, a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Bom, isso só no primeiro tempo, hein? No segundo tempo já estava 2-0, quando dá 22 minutos, um cruzamento de Guipira, bate e rebata, o produto final sobra para Guipira, cruza para Júnior Tavares, mas o Júnior Tavares conclui fraco, hein? O goleiro bem colocado fez a defesa que o amigo Batista narrou assim. A bola tocou na defesa, voltou Guipira para Júnior Tavares de cabeça. Pega Marcelo Pitol. Melhor o time da Macaca, pelo menos finaliza uma, hein, Gleger Zorzinho? Ó, é o seguinte, reparando bem, se você for pensar bem, é o seguinte, a Ponte quando concluiu e acertou o gol, as bolas foram fracas. E as pauladas foram para fora. Pode reparar, paulada para fora e fraco, concluído, o goleiro pegou. Agora, tirando essa 39, né? Vamos lá. A sorte e a defesa e a sorte do goleiro. Bate na trave, Leonardo, no rebote, alguém conclui e o Marcelo Pitol defende. Vamos lá, 39 segundo tempo, já estava 2-0. Jean Carlos tocou, Leonardo, pé direito, bateu na trave. A bola voltou, Luiz Felipe bateu, Marcelo Pitol. Pega firme lá atrás. Defesa do Pitol. Tá vendo? Essa foi pro gol, mas Luiz Felipe, né, chutou, concluiu fraco, né? Na trave foi forte, mas a conclusão que iria pro gol foi fraco. Olha, vamos lá, 49, nos acréscimos, um chute de fora da área. Até o Greg falou, pô, Marcelo Pitol, ele dá a bola pro João Carlos. Ele dá, mas ele é uma defesa. Mas ele rebate dando de presente pro Jean Carlos. Vamos lá, Batistão. Rolou, dominou por dentro, vem para Júnior Tavares, pé canhoto, bateu, o goleiro defendeu, voltou, Jean Carlos bateu e defendeu Marcelo Pitol, não. Jean Carlos, a primeira batida, a defesa de Marcelo Pitol, e ele fica estatelado, está caído no gramado. Jean Carlos bateu a segunda e a bola bateu no pé do poste, foi para fora pela linha de fundo. A primeira... Bateu no poste, então, né? No rebote, para ter feito aí o Jean Carlos, né? Vamos lá, o Zorzinho. São 4 propostas e a pergunta é qual a defesa do jogo? Olha, Edu, eu disse, realmente foi isso, né? O rebote do Marcelo Pitol dá mais uma chance para o Jean Carlos e ele acaba errando, mas por todas as outras, aquela outra do primeiro tempo no chão foi uma defesa difícil, mas a bola ia para fora, né? Então eu vou ficar com essa aí mesmo. Ele faz a defesa e depois ele tem a sorte do jogo. Então foi a defesa e a sorte do jogo no mesmo lance. Essa última aí, no chute em que o Jean Carlos, ao invés de bater cruzado, tentou tirar o goleiro e jogou para fora.
E para você, Tigrão? Fico com ela também, né? Chute muito forte do Júnior Tavares, que aliás fez um bom segundo tempo, hein? Primeiro tempo não gostei, segundo tempo ele foi o cara que mais arrastou a bola à frente aí, encarnou inclusive a função que era do Matheus Jesus, jogando um pouco mais por dentro, né? E esse chute foi um dos melhores momentos da Ponte na partida, numa partida ruim da Ponte, mas pegou muito bem de fora da área, boa defesa do Pitol. E a sorte do jogo é que caiu no pé do cara errado, caiu com o Jean Carlos. Aí quando ele vê aquele negocinho escancarado, depois ele sai chutando o vento, sai fazendo careta, vai protestando. Ele tem que protestar contra ele mesmo, né? O gol estava ali feito para ele fazer, caiu no pé esquerdo, toca lá na bochecha da rede do outro lado, ninguém pressionando, goleiro no chão, fora de combate, ele estou para fora. No segundo momento, o Pitol não bateu na bola não, ela passa... Ele protege sabendo que é para fora, ele não toca nela, tanto é que foi tiro de meta. Lance do segundo tempo, chute fortíssimo do Júnior Tavares, a defesa do jogo, lance, esse é o último aí que você editou, que Carlos Batista descreveu exatamente assim. Rolou, dominou por dentro, vem para Júnior Tavares, pé canhoto, bateu, o goleiro defendeu, voltou, Jean Carlos bateu e defendeu Marcelo Pitol, não. Jean Carlos, a primeira batida, a defesa de Marcelo Pitol, e ele fica estatelado, está caído no gramado. Jean Carlos bateu a segunda e a bola bateu no pé do poste, foi para fora pela linha de fundo. A primeira defesa, chute de Júnior Tavares. Lembrando que isso foi a 49 nos acréscimos da partida, hein? Na sequência, o gabarito, hein? Olha os que mais finalizaram. O Leonaldi e Jean Carlos, por incrível que pareça, jogo truncado, difícil, mascado, um monte de falta. O jogo não fluía. O Brasil, né, pegando e valorizando, ficava com a bola, truncava, e a defesa dos caras também impecável, hein? Olha que a Ponte cruzou e tal, a defesa do Brasil impecável. E eles também perderam um gol, hein? Aquele gol que o Da Silva perdeu a 29 do primeiro tempo, seria 2-0. Vamos lá, vamos analisar aqui, vamos lembrar os lances, vamos ver se teve gol perdido e tal. Essas e outras, não percam, hein? Com o mestre Tigrão e Zorzinho comentando o gabarito do jogo. Vamos lá, Brasil 2, Ponte 0, 22h46. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Spaten 350ml, 3,79 cada. Café São Joaquim 500 gramas, 14,99 cada. Fraldinha Mondelli resfriada, 35,95 quilo. Para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até 15 de março. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 99426-5040. Supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Gabarito do jogo. O apitinho do sorveteiro, piriri, anunciando aí o gabarito do jogo, hein? Vamos lá, o conceito: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Senhor Zorzinho, Brasil de Pelotas 2, Ponte 0, qual o conceito do jogo e melhor? O primeiro ou o segundo tempo? Segundo tempo melhor, jogo regular, Edu. Pra você, Tigrão. Gostei mais do segundo tempo, mas um jogo ruim também pelo excesso de interrupções causados pela insegurança da arbitragem.
ligeiramente superior o segundo tempo, mas no todo jogo ruim. Índice de bola rolando abaixo de 0,5%. Kaique França, hoje completando 50 jogos, estreou na Série B do ano passado, jogo no Majestoso contra o Grêmio, aquele que foi 0-0, que o Grêmio perdeu um pênalti, chutou pra fora, hoje jogando de azul, se teve culpa nos gols, defesa não teve, sorte teve aí a da Silva, né? A 29, aquele gol que ele perdeu, da Silva chutando pra fora, cara a cara aí com o Kaique França. Qual é o conceito dele, Zorzinho? Edu, não teve culpa nos gols, né? Eu vou dar um conceito regular pra ele. Não tem nem o que falar. Não teve participação e sem culpa nos gols. Regular. Analisando a lateral direita em dose dupla, Tigrão. O Everton começou jogando, mas no intervalo saiu, entrou Luiz Felipe, né? O Everton veio do Bragantino, diz a lenda que um dia deu uma caneta no Neymar. Tava um treino da seleção, chamaram ele para compor. Ele fez esse lance aí que marcou, né? Bom, você sinalizou, não estava legal, saiu. Luiz Felipe, no segundo gol, na marcação lá embaixo, no cruzamento, é o Luiz Felipe que estava no lance. Analisando então em dose dupla, o Everton e Luiz Felipe, um tempo cada um. Os dois muito mal. Eu realmente cantei aí a pedra, sugeri a saída do Everton e a entrada do Luiz Felipe, mas não deu resultado nenhum. Aliás, o segundo gol da equipe do Brasil de Pelotas foi em cima do Luiz Felipe. Desatento, mal posicionado, inclinação do corpo errada, sem convicção, deixou o jogador que recebeu dominar e tocar para o xará, Luiz Felipe, fazer um lindo gol, mas também sendo assistido, sendo assim contemplado pela zaga da Ponte, pelo Fábio Sanches e pelo Matheus Silva. Portanto, todo mundo contribuiu. Para mim, falha coletiva, menos do goleiro, porque foi tocado fora do alcance dele. Ruim para os dois. Ruim no primeiro tempo, o conceito do Everton, e ruim menos para o Luiz Felipe, que eu pedi, inclusive do início, e ele tem entrado muito bem, mas no jogo de hoje também deu uma amarelada básica. Vamos à zaga, Matheus Silva e Fábio Sanches, essa é a zaga titular da Ponte. Comecinho de jogo, Zorzinho, Matheus Silva nervoso, começou a fazer muitas faltas e tal. O Fábio Sanches tomou uma traletada na boca, né? Como disse o Batista, ele jogou com a boca entuchada e saiu a 24 do segundo tempo. Então vamos lá, Matheus Silva e Fábio Sanches. O que você achou aí no segundo gol, por exemplo, na hora que o Luiz Felipe foi finalizar, na hora que ele foi marcar, o Fábio Sanches, ele tenta fazer uma parede, fica intacto, se espicha aí a perna, dá uma inclinada no corpo, pra ver se bate nele, né, pra ver se evita, mas não deu. Vamos lá, dupla de zaga, como é que foi, Zorzinho? Eu gosto demais dessa dupla, mas hoje não foram bem. Não gostei, Edu. Conceito ruim para os dois. Não gostei da dupla de zaga da Ponte hoje. E você concorda, Tigrão? Conceito ruim para os dois, disse Zorzinho. Concordo. Eu acho que pior do que o Matheus Silva foi o Fábio Sanches, que é o melhor zagueiro que a Ponte tem. Mas, Edu, ele ficou muito tempo parado, ele está muito sem tempo de bola, ele está sem explosão, está sem velocidade, está sem posicionamento no jogo aéreo. Quer dizer, vai ter que pagar esse preço aí agora, né? Eu espero que até o momento agudo que está chegando aí para a Ponte dentro da Série A2 do Paulista, que ele volte a ser aquele Fábio Sanches, que deixou a equipe, né? E terminou a Série B e que depois teve o problema aí de tornozelo e ficou muito tempo fora. Ficou acho que 10 rodadas aí fora. Então, tá mal, hein? Tá mal, tá lentão, tá sem explosão, tá sem recuperação. Um pouco pior o Fábio Sanches do que o Matheus Silva, que pelo menos tentou ser um cara de escape ali pelo lado direito. Na hora da saída de bola da Ponte, mais no primeiro tempo, como o Everton não ia, quem tentava ir com a bola para achar alguém para tocar essa bola, já que o meio-campo também não trabalhava direito, era o Matheus Silva. Não se escondeu, não se omitiu. Mas os dois deixaram a desejar, ruim para o Matheus Silva e ruim menos para o Fábio Sanches.
Aqui, Brasil de Pelotas 2.0, agora a lateral esquerda, Arthur, ele é o dono da posição. E olha, teve uma cabeçada a 34 do segundo tempo, já estava 2-0, até que o Batista, ele narra assim, na trave, mas foi no ferrinho ali, que sustenta a rede, lado de fora, né? Arthur cabeceando no primeiro pau, se antecipando. A exemplo que aconteceu no primeiro gol do Brasil de Pelotas, só que o gol do Márcio Jonathan entrou, do Arthur não. E como é que foi o Arthur, Zorzinho? Pela experiência do Arthur, eu esperava mais para um jogo como esse. Jogadores como ele têm que chamar a responsabilidade, né? Hoje não foi bem, não. Conceito ruim. Os dois analisando a volância da Ponte, com Amaral e Leonaldi. Você, Tigrão, fazia observações do Amaral, que para rimar não está legal, foi até 11 do segundo tempo, e o Leonaldi, ele teve as suas finalizações, uma na trave, isso se foi lá para 39 segundo tempo, já estava 2-0, teve uma antes que ele chutou, preparada aí pelo Cássio Gabriel, preparou para ele mais uma bomba, raspou, hein? Já na entrada da área. E essas e outras aí do Leonaldi também. Tá analisando aí Amaral e Leonaldi, Tigrão. Leonaldi jogou o tempo todo. Bom, Leonaldi, já falei, né, por eliminação aí, por falta de mais opções, e nós o elegemos o craque do jogo, não se escondeu, não afinou, tentou resolver, bons chutes, um lance mais bonito da Ponte na partida, no travessão, na junção, né? Agora o Amaral não, o Amaral tá querendo dar de taquito, tá querendo dar de 3 dedos, de trivela na bola, tem que simplificar, é bom jogador, mas fica esse negócio, foi convocado para a seleção. Porque agora o Red Bull Bragantino quer. Porque o Red Bull Bragantino mandou proposta, a Ponte vem e nega. A Ponte vem e não confirma. Não sei se ele está achando que é hora dele tentar valorizar um pouco mais o futebol dele e começa a inventar moda. Tem que jogar simples, como ele sempre jogou. Bom passe, bom na marcação, às vezes excesso de faltas e sem invencionices, sem tentar apresentar tecnicamente algo que ele não está ainda preparado. Então, um pouquinho de cabeça no lugar, jogar mais simples, humildade, objetividade. Leonaldi, regular, Amaral, conceito ruim. Perfeito. Olha, daqui a pouco a coletiva do Hélio, hein? Atenção, daqui a pouco a coletiva de Hélio dos Anjos. Hoje o Hélio completando aí 65 anos. Sorzinho, Amaral e Leonaldi, como é que foram? Amaral ruim, né? E para mim o Leonaldi foi o único que tentou, né? Teve algumas oportunidades, tentou, correu, lutou, marcou, jogou e assim, foi o que não se escondeu do jogo. Então, repetindo, o Amaral ruim, foi muito mal no jogo o Amaralzinho. Infelizmente, né? E eu não acho que seja até pela questão de proposta, não. Eu acho que ele assustou com o jogo. Eu acho que é isso que aconteceu com o Amaralzinho. E o Leonaldi, o conceito dele é regular. Para mim ele foi o melhor da Ponte hoje. Vamos lá, Tigrão. Júnior Tavares, em 24 primeiro tempo, estava 1-0, ele saiu na cara do Marcelo Pitol, mas chutou por cima, depois até eles trombaram, né? E aí o goleiro aí se machucou do Brasil de Pelotas e tal, aquela coisa toda, só para lembrar do lance, tá? Teve aquela também que o Júnior Tavares, o Guipira, ele cruza o Júnior Tavares de cabeça, fraco, 22 segundo tempo, já estava 2-0, de cabeça Júnior Tavares, dentro da área, mas cabeceou fraco, e o chute dele a 49, que foi a defesa do jogo, exigindo aí boa defesa aí do Marcelo Pitol, no rebote, Jean Carlos perdeu, Júnior Tavares, Tigrão. No primeiro tempo não gostei. Errou muitos passes, parece que estava jogando com a chuteira trocada. Sabe quando tá tudo torto assim, a bola chega e a do pé direito no pé esquerdo e a do pé esquerdo no pé direito. Fica com o bico para dentro assim, sabe? Não gostei, mas jogando muito aberto. Com a saída depois, no segundo tempo, ele cresceu e cresceu mais ainda com a saída do Matheus Jesus. Quando ele jogou numa faixa mais ampla de gramado, passou a municiar o time e a tentar arrastar a bola. Pelo segundo tempo, conceito regular. E outro cara também, que não se escondeu do jogo, que procurou jogar, que não amarelou, que dividiu, que com a bola tentou partir para cima do adversário e que tentou, e inclusive,
propiciou aí, né, ao Pitol a defesa do jogo com um belíssimo chute de fora da área. Não ia resolver muito, mas tentou. Piton. Defendeu bem, chute forte de perna esquerda. Gosto do Júnior Tavares. Mas hoje ele sucumbiu junto com o time, porém, pela reação dele, pela iniciativa, por ter pelo menos tentado, leva um conceito regular, sobretudo pelo segundo tempo. Aqui Brasil 2.0, agora Matheus Jesus. Pois é, rapaz, muita gente questionando aqui, viu, Sorzinho? Matheus Jesus, que saiu a 33 do segundo tempo, e duas perguntas. Ele saiu porque foi preservado ou você acha que ele saiu porque não estava bem? Lembrando que no primeiro gol, a 12 minutos, cobrança de escanteio, era o Matheus Jesus ajudando a defesa. Ele estava na marcação aí do Márcio Jonathan, mas muito rápido o cara do Pelotas aí, desviou no primeiro pau e fez o gol. Zorzinho, Matheus Jesus. Eu acho que saiu porque estava mal no jogo. E eu também não gostei do Matheus Jesus hoje. Para mim ele é um dos craques do time. É o craque do time, sem dúvida nenhuma. Mas hoje não estava legal, né? Ele está jogando num setor ali que não é dele. Tá quebrando um galho ali porque a Ponte não tem o Elvis. Então, para mim, hoje ele não foi bem não, Edu. Infelizmente. Que é um jogador importante, um jogador que a hora que está bem no jogo ele desequilibra. Então, para ele, hoje, o conceito é ruim. Olha, Pablo Diego, você disse, Tigrão, que olha, um dos poucos que se salvaram, tentou, é vertical, conclui, correu, chutou, não chegou a concluir assim nenhuma, assim difícil, não exigiu defesa. Mas e aí, o que você achou do Pablo Diego que jogou o tempo todo? Também não se escondeu, procurou, estava muito bem marcado, também sucumbiu com o time, mas ele participou de uma triangulação importante no primeiro tempo, bola de fundo, ela foi tocada para trás pelo Arthur, mas quem enfia o Arthur no fundo foi o Pablo Diego, e aí o Gé não chegou. Quer dizer, o Gé passou um pouquinho da bola, e aí o zagueiro meteu para escanteio, bem postada, zaga rebatedora, sem nada de especial, pesada, mas bem posicionada. Então, também aí entra nesse rol aí de 3 ou 4 jogadores da Ponte que merecem pelo menos um conceito regular. Vamos ao Gé, hein? O Gé, hein, Zorzinho? Olha, 34 primeiro tempo, ele bate uma rasteira, aquela que você acha que não iria pro gol, que o Marcelo Pitol defendeu. 44 primeiro tempo, o Gé bate de fora da área, a bola ele deveria cruzar, ele entra pelo lado esquerdo, né? Deveria ter cruzado, mas ele bateu, foi por cima. 46 primeiro tempo, uma triangulação, Matheus Jesus para o Pablo Diego, o Pablo Diego cruzou, ele estava certinho ali na área, mas a zaga cortou, tirou da boca dele, tá? E a 9 segundo tempo, ele bate lado direito, a bola saiu e aí ele também saiu do jogo e entrou aí o Eliel no lugar dele, o Gé, como é que foi? Não dá para dizer que ele foi mal no jogo, né? Tava muito marcado, jogando num setor congestionado ali. Tentou alguma chance, sobrou uma bola ou outra aqui, mas a gente percebeu que, depois da entrada do Eliel, né, que realmente a culpa não era do Gé. A gente também não pode tirar o mérito da equipe do Brasil, hein? Nós estamos aqui falando, mas que fique muito claro que o Brasil de Pelotas soube jogar a partida, né, sobre para o campo para decidir, sabendo que era uma decisão. Então não dá para tirar o mérito, hein? Não vamos tirar o mérito da equipe do Brasil. O time da Ponte é melhor, o time da Ponte poderia ter vencido, né? Mas o Brasil de Pelotas foi mais competente. Chegou lá 2 vezes, foi lá e botou as 2 na rede. E o Gé tentou, correu, lutou, mas não deu. Conceito regular. Comentou no lugar do Everton, jogou todo o segundo tempo, o Everton jogou primeiro. Jean Carlos, Tigrão, 24 segundo tempo, ele entrou no lugar do Fábio Sanches. O Jean Carlos foi Jean Carlos que preparou aquela pro Leonardo chutou no travessão, mas a preparada foi do Jean Carlos. E no finalzinho o Jean Carlos perdeu, chutou aí na trave, mascado entre ele e o goleiro e tal. Jean Carlos, Tigrão. Altos e baixos. Fez 3 bons cruzamentos. Ele é bom cruzador. Ele cruza legal a bola. Mas, infelizmente, né, na hora que surge o momento de decidir para ele, ele ainda não está preparado.
Mas eu aprecio a qualidade de cruzamento, o jeito que ele bate na bola, cavando, né? Facilidade grande para cruzar. Acho até que não fez lá uma grande partida, mas ele entrou intenso. E te digo mais, jogou mais do que o Arthur, que é o cara experiente, é um aí dos jogadores líderes desse elenco e tal, jogou lá em Pelotas, teve aí o cuidado de tentar preparar os colegas para aquilo que eles iam enfrentar, mas ele dentro de campo não respondeu, foi muito mal. Conceito regular para o Jean Carlos. Lembrando que o Jean Carlos completou 50 jogos hoje, hein? Vamos lá, aqui, Brasil de Pelotas 2.0 e o Guipira que disputou o Paulista o Paulistão no passado pela Inter Limeira, depois foi pro Manaus disputar a Série C, né, pelo Manaus. Como é que foi hoje, o Zorzinho? Guipira entrou a 11 do segundo tempo. O jogo passado ele entrou muito bem, né? Jogo passado lá contra o Comercial, inclusive participando do lance do gol, mas hoje foi mal, hoje ele não entrou bem não. Conceito ruim pra ele hoje, Edu. Cássio Gabriel entrou a 33, segundo tempo, no lugar do Matheus Jesus. Olha, o Cássio Gabriel, Tigrão, ele deu uma preparada aí para o Leonaldi, que chutou pra fora, né? Antes da bola na trave, dentro da área, mais uma cacetada do Leonaldi. Quem prepara bonitinho foi o Cássio Gabriel, e você analisa aí o Cássio Gabriel. O jogo estava muito intenso, o jogo estava muito pegado, estava um jogo, assim, de muita dificuldade de contato, que não é muito a praia dele. Então participou muito pouco. Tentou, recebeu a bola sempre muito bem marcado, não evoluiu, não teve a intensidade que a gente sabe que ele não tem, apesar de tecnicamente saber jogar futebol. Fica sem nota, sem conceito. E você fala, Zorzinho, do Eliel, que entrou a 11 do segundo tempo no lugar do Gé. Eliel, como é que foi? E já emenda para falar do Hélio dos Anjos, o conceito técnico da Ponte. O Eliel, no momento que ele entrou, eu disse, né? Tava muito povoado ali, setor muito congestionado. Tentou ali, correu, mas eu vou deixar ele sem nota, Edu, porque participou pouco, né? Não teve uma participação efetiva, não conseguiu jogar. A malha de marcação da equipe do Brasil estava muito forte. Então fica sem nota o Eliel. E o Hélio, eu percebi o Hélio nervoso, cara, no jogo. Ele é um cara agitado, ele fica ali na beirada do campo, ele gesticula, ele cobra, né? Ele cobra da arbitragem. Mas hoje eu percebi na fisionomia do Hélio, né? Que ele não estava legal. Teve aquela suposta ação de racismo ali e tal, que depois foi detectada que não era, tal, mas assim, eu percebi o Hélio, ele não estava legal hoje. Aniversário dele, né? Pô, que ele seja muito feliz. Fica aqui meus parabéns de um cara que trabalhou junto com o Hélio, parceiro, baita de um profissional. Mas hoje, infelizmente, eu acho que, principalmente no aspecto emocional, acho que pilhou demais. Passou do ponto. E ele, para mim, é o cara que é o ponto de referência, digamos assim. Então, aparentemente, ele não estava legal. Não estava legal na parte emocional, tá? Em alguns momentos ali, gesticulando, falando, e vai para lá e vai para cá, sabe? Ele é agitado, repito. Mas hoje estava meio diferentão, como diz o Tigrão aí. Então, para mim, hoje o conceito do Hélio, infelizmente, é ruim. Eu não gostei. Apesar das substituições ter jogado o time da Ponte para cima, eu acho que tomar o gol ali no comecinho, depois toma o gol no comecinho do segundo tempo também, faltou um pouco de alerta, faltou um pouco de tentar neutralizar aí algumas jogadas. Ele é um cara muito estudioso, um cara que estuda demais o time adversário, e sem dúvida nenhuma hoje ele não foi legal. Conceito ruim. Muito bem, daqui a pouco, hein? A coletiva do Hélio, hein? A coletiva do Hélio. Zorzinho, pra você um grande abraço, bom descanso, hein, Zorzinho? Até sexta. Valeu, Edu. Grande abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes, pro Tigrão também. Boa noite a todos. Bom descanso pra vocês também. Valeu! Muito bem, grande Zorzinho. Vamos lá, Tigrão, aqui, Brasil de Pelotas 2.0, ponte eliminada da Copa do Brasil. Você vai analisar o tio Hélio por aquilo que ele escalou, pelas mudanças, tirando aí o Everton no intervalo, colocando o Luiz Felipe, não estava legal a lateral direita, que chegou a colocar o Jean Carlos no lugar do Fábio Sanches, saiu o zagueiro para a entrada de lateral esquerdo, Jean Carlos foi para a lateral esquerda e o Arthur foi fazer a zaga com o Matheus Silva.
Estava perdendo de 2-0, tirou o Amaral volante para colocar um atacante, Guipira. Matheus Jesus não estava legal, colocou o Cássio Gabriel. E atacante por atacante, tirou o Gé para a colocada do Eliel, não sei se você concorda também. E o Hélio dos Anjos leva aqui em conceito seu hoje, hein, Tigrão? Ele sucumbiu junto com o time, agora escalou que tinha de melhor, ninguém pode questionar. Eu questionei a lateral direita só. Eu teria começado com o Luiz Felipe, não com o Everton, mas é uma questão de detalhe. Aí o Everton não foi bem, e se o Everton não foi bem e o Luiz Felipe tivesse entrado bem, eu ia dizer, tá vendo? Podia ter, né, o Luiz Felipe desde o início, o rendimento teria sido outro. Mas aí ele põe o Luiz Felipe, também não jogou. Acho que foi até um pouco pior do que o próprio Everton, apesar de eu ter defendido a entrada dele desde o início. Edu, baseado nisso, né, quanto à escalação e às modificações, ele fez o que pôde. Agora, a preparação psicológica, preleção, palestra. Então, quando o time entra, tá com personalidade, tá com confiança, que entra um time que se impõe diante do adversário, que se entrega, que tem intensidade, a gente fala, tá vendo? Preparação perfeita. Hoje não foi perfeita. Hoje o time da Ponte foi um time burro, né? Porque você toma um gol com 12 minutos, o adversário começa a parar o jogo, praticar o antijogo. O juiz entra nessa conversa, contribui para isso porque estava inseguro também. E a Ponte a toda hora arrumando encrenca, ou arrumava encrenca com o juiz, ou arrumava encrenca com os jogadores. Quer dizer, o Brasil de Pelotas, inteligentemente, sou contra, mas faz parte do futebol, provocando o time da Ponte. A atmosfera do estádio, toda ela favorável ao time da casa. E a Ponte entrando em provocação, quer dizer, o que eu posso dizer disso? Sem ter estado lá na sala do hotel, onde foi feita a preleção, onde os caras têm a conversa final antes de ir pro estádio e entrar no vestiário. Porque no vestiário ninguém fala mais nada. Aí ficam os jogadores lá. Já vem tudo combinadinho. O que eu posso dizer? Foi culpa dos jogadores? Foi porque a pilhagem passou do ponto? Não consigo dizer isso. Eu não vou ser injusto. Eu não estava lá. Eu tenho que analisar o produto final. E o produto final foi muito ruim. Então, quando o produto final é bom, a gente enche a bola do Hélio. Hoje o produto final foi horroroso. Ele sucumbiu junto com o time. Culpa dele? Não. Mas ele não conseguiu dar ao time o condicionamento e o comportamento e a maneira de encarar um jogo eliminatório e a intensidade que o jogo exigia. Algo que o Brasil de Pelotas teve. Tudo bem que a torcida a favor é mais fácil, mas isso não tem nada a ver, não entrou nenhum torcedor em campo. E a Ponte não correu e não teve a intensidade que o adversário teve. Por isso, sucumbiu o time em campo e a comissão técnica fora do campo. E se o conceito do time é ruim, o da comissão técnica também o é. E para finalizar, Tigrão, eu tarde de Felipe, hein? Seu Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, hein? Ele apitou Ponte 2, Brasil de Pelotas 0, o resto eu deixo com você. 1 minutinho para você, Tigrão. Um juiz muito fraco, assustado com o jogo, procurou a sua própria conveniência de não deixar ter jogo. Toda vez que parava, ele respirava, ele parava por insegurança, ele parava para não se comprometer. Juiz errado, escalado errado, não tem gabarito para um jogo desse porte, para uma pressão do tamanho que nós vimos, com aquela atmosfera de estádio, e o conceito dele é péssimo dos péssimos. Para você, um bom descanso e uma ótima quarta-feira, Tigrão. Até a próxima. Obrigado, Edu. Só para não distorcer, né, que estourou meu minuto aí. Mas não atribuo a derrota da Ponte à arbitragem. Eu atribuo a qualidade do jogo baixa à arbitragem, mas a derrota da Ponte eu atribuo à inoperância da própria Ponte. Boa noite, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom descanso, Tigrão. Vamos à Curitiba do Hélio. Aqui, Brasil de Pelotas 2, Ponte 0, Ponte eliminada, e o tio Hélio já começa respondendo aí. A primeira pergunta, hein? Qual será a primeira pergunta ao tio Hélio? 3, 2, 1, Hélio dos Anjos.
Professor, a gente vai falar bastante sobre essa segunda derrota da Ponte, algo atípico na temporada, né? Sobre não ter conseguido marcar. A Ponte tem uma média muito boa de gols em cada jogo, mas eu não posso abrir essa entrevista sem lhe perguntar antes do episódio que aconteceu na volta do intervalo. O senhor chamou a equipe de arbitragem, o senhor chamou, inclusive, o policial militar que estava aqui e relatou que ouviu uma ofensa racial. Queria que o senhor falasse sobre esse episódio. Sim, aconteceu, infelizmente. Você entende? Parece que eu tenho assim, ó, sempre acontece comigo. Você entendeu? Eu respeito, tenho uma ligação muito grande com o Rio Grande do Sul, minha filha é casada com um gaúcho, mas esse tipo de situação aqui em Pelotas e no Rio Grande do Sul, ele acontece sempre. E depois a homofobia, falando que eu sou, né? Vou avisar mesmo, Hélio viado. Tá? Aí a arbitragem vem, eu que tenho que identificar, eu que tenho que sair lá e mostrar quem é humanamente impossível. Tá entendendo? É um absurdo isso. Né? Aqui é a cidade do governador, né? Aqui é uma cidade que tem uma representatividade cultural muito grande, não é isso? Então você escuta, ninguém está fazendo onda, não. Quem sou eu? Inclusive, eu sou um treinador negro que nunca tive, a primeira vez na minha vida, em 38 anos de bola, que eu fui chamado da palavra que eu fui chamado hoje. Nunca tive qualquer problema. Inclusive, eu sou até muito tranquilo para falar sobre isso. Tá entendendo? Sou muito tranquilo, né? Agora, acima de tudo, é um problema. Arbitragem sem personalidade nenhuma, porque o árbitro quer que eu identifico, quer que daqui a pouco vai pedir, você vai lá na torcida e tira o cara de lá. Você entende? Então tudo isso levou com que nós tivéssemos um jogo, não foi o motivo do nosso jogo ruim. Nós apanhamos do adversário. Nós apanhamos na mão, só cotovelada, foram duas, meu zagueiro ficou o jogo todo com a língua estourada porque tomou uma cotovelada, meu volante de 18 anos tomou uma cotovelada na saída nossa, deu a cotovelada, ele viu e deu só cartão amarelo para o jogador. Então, o Brasil mereceu. O Brasil usou um tipo de jogo muito forte, muito agressivo. Nós não conseguimos jogar, rendemos pouco dentro das nossas condições. Nosso modelo é de jogar uma marcação-pressão. Não gostei da marcação-pressão dentro do adversário. E, consequentemente, você vê, com 10 minutos de jogo, nós já tínhamos criado 4 chances de bola parada para o adversário. Num jogo como esse, com um adversário com essa condição, você tem que ter cuidado. Agora, lamentável, você entende? Não é essa questão de me xingar, disso ou daquilo. Lamentável, você entende? É você ter um juiz totalmente caseiro, um juiz totalmente voltado para agitar o jogo. 8 cartões amarelos no primeiro tempo. Gente, será que um juiz não tem condições de amenizar isso, de diminuir esse ímpeto? Ele agitou muito o jogo e, consequentemente, o jogo ficou à mercê do Brasil. Méritos do Brasil, parabéns ao Brasil. É muito difícil jogar aqui. Parabéns para a torcida do Brasil, que foi participativa. Mas atenção, porque isso marca a cidade, marca as pessoas. Você entende? Já aconteceu esse episódio em Ponta Grossa, marcou a cidade, marcou o clube. Você entende? Não pode deixar acontecer isso num estado culturalmente elevadíssimo. Mas eu conheço muito bem também o que é essa postura relacionada ao racismo no Estado, infelizmente aconteceu. Bom, para que fique registrado aqui a sua denúncia, o que o senhor ouviu e o que o senhor vai fazer depois do jogo em relação a esse assunto? Não, fazer nada. Você acha que eu vou perder meu tempo e ir para a delegacia, falar sobre isso, fazer sobre isso? Você entende? Nós vamos para casa, vamos para o hotel, tomar banho, vamos viajar para Porto Alegre. Domingo, sábado nós temos um jogo. Não adianta. Não adianta na Europa. Olha o que o Vinícius Júnior está passando lá. E está adiantando o quê? Num país, num continente super desenvolvido. Então não adianta, infelizmente, para falar assim, poxa, Hélio, mas você pode levantar a bandeira. Que levantar a bandeira nada. Eu estou na minha fase de terminar a minha carreira, daqui 3 anos, no máximo 4 anos, eu estou terminando. Mas vale a pena citar que isso marca a cidade, sabe? Isso marca as pessoas. Com uma cidade hoje que tem uma representatividade muito grande através do seu governador, de origem política aqui, de origem familiar aqui, você entende? Isso marca. E não vale a pena isso. Vai mudar o quê? Vai ficar xingando de negão, vai ficar xingando de viado, sabe? Vai chegar xingando essas pessoas. É falta de respeito. Mas eu sei como é que é campo de futebol no Brasil e a gente tem que passar por tudo isso. Foram os 2 termos que o senhor ouviu? Totalmente. E, inclusive, o Hélio Viado, você entendeu? Não foi de uma pessoa. O Hélio Viado foi de 100 pessoas que estavam atrás do meu banco. Tá entendendo? Agora, o negão, né? O cala a boca, negão filha da puta, foi de uma pessoa que ele estava com o boné vermelho. Jogo do Brasil, boné vermelho, todo mundo tem. E não vai ser eu que vou ter que identificar.
Mas tranquilo, eu quero assim deixar bem claro. Polêmica zero, acabou, saímos, temos uma realidade que é levar esse time para a Série A1 do Campeonato Paulista. Foi a nossa segunda derrota na temporada, 16 jogos, 2 derrotas, 3 empates. E agora a gente tem que levar a nossa vida e que o Brasil leve a vida dele também nas 2 competições que estão disputando. Esse time, ele vem jogando dessa maneira, a gente falou antes do início do jogo, desde o ano passado. Por que exatamente chegar num jogo como esse, eliminatório, e oscilar e não conseguir apresentar o padrão que apresenta desde o ano passado? Eu não gostei disso. Personalidade de jogo. Nós não tivemos. Personalidade de jogo, em posição técnica, tática e física. É de responsabilidade minha tudo. Você entende? Nós não competimos, nós apanhamos. Eu não estou falando que o Brasil bateu, saiu. Não, nós apanhamos. Você entende? Porque você ter um zagueiro com a cotovelada, um volante com a cotovelada, você entende? É sinal de que o outro está querendo mais. Isso não é o melhor método. Mas essa agressividade que o Brasil impôs, que levou o Brasil a ganhar. E nos deixou numa condição de passar por vergonha. Porque aquele último lance aqui, do jogador rodopiando, rodando com a bola, rodando, e a gente assistindo, eu não admito isso dentro do meu time. E eu não aceitei. E os jogadores sabem, os jogadores me conhecem. Sabe como é que eu sou, são 57 jogos comandando esse grupo, e esse grupo naturalmente vai reagir muito bem para o resto da temporada. Bom, professor, eu quero voltar nesse tema porque ele me parece muito caro, ainda mais por todo esse contexto que o senhor citou, e ainda no dia do seu aniversário, o senhor é um dos poucos treinadores negros na elite do futebol brasileiro, e não é há 2, 3 anos, é há muito tempo, são décadas e décadas trabalhando. O senhor não acha que deveria levar isso adiante? Qual é a mensagem que o senhor quer deixar depois de viver isso aqui? Eu quero deixar a mensagem seguinte: eu iniciei minha carreira numa cidade de origem alemã, Joinville. Eu moro hoje em Florianópolis, né? Uma cidade também, hoje, não só os açorianos, né? Uma cidade de múltiplas. Hoje o gaúcho mora muito lá, o paranaense, né? Eu moro em Santa Catarina, moro em Florianópolis. Eu trabalhei muitas vezes em Caxias do Sul, foram 5 vezes em Caxias do Sul, uma cidade de origem italiana. Minha filha é casada com um rapaz de origem italiana, e eu vejo que esse processo ele é praticamente impossível de resolver no Brasil. Eu vejo dessa forma. Praticamente impossível. É muito simples. Tá? Parece que o Hélio dos Anjos está criando nesse momento como se ele fosse uma vítima. Eu não me vejo como vítima. Eu tenho uma cabeça muito boa, sabe? A origem desse negrão aqui é lá do norte de Minas. É lá do interior. E outra coisa, eu nunca vendi a minha alma para trabalhar no futebol. Eu tenho 38 anos de carreira, não tenho qualquer rabo preso. Isso que para mim é que faz. Então, eu tenho que continuar a minha carreira. Realmente tenho orgulho da minha cor, realmente tenho orgulho das pessoas que eu relaciono dessa cor e também dos brancos. Muito orgulho, muitos amigos. Futebol é isso, né? E acima de tudo, consciente de que, infelizmente, o Rio Grande do Sul fica marcado com isso. Porque não é a primeira vez, você é jornalista, você acompanha, e não vai ser a última, vai acontecer. Só que esse negrão aqui tem muita coisa boa na vida, tem família, tem filho, tem neto, e tem, acima de tudo, dignidade. Eu não vou fazer nada, sinceramente, porque não vai adiantar nada, você entende? Amanhã, até colegas seus vão falar que eu estou criando uma de vítima, porque essa é a realidade. Até colegas seus vão falar que é vítima, que está criando uma de vítima. Tá? Ninguém está aqui tirando os méritos do Brasil. Nós estamos aqui pensando, você entende? Numa coisa que não vai mudar no país. Não vai mudar. Entra presidente A, presidente B, presidente C, você entende? Não muda, porque não tem verdadeiramente punição. Na Europa não está tendo. Nós vamos querer isso no Brasil? É punição. Não estou falando punir Brasil, nada. É punição. Agora, o treinador que está sendo ofendido ter a orientação do quarto árbitro e do árbitro de campo, que eu tenho que identificar o cara, pô, velho, sabe? Mas o árbitro do jeito que ele apitou, caseiro como ele foi, você entende? Incompetente no manuseio do jogo, 8 cartões amarelos, você entende? No primeiro tempo, aí sabe o que vai fazer? O CNM vai fazer? Que a culpa é dos jogadores. Eu já participei do simpósio da Federação Paulista de Arbitragem, fiquei 2 horas conversando com eles, recebendo orientação da Ana Paula, recebendo orientação da Silvia, que são as coordenadoras lá. Você entende? Hoje eu recebi umas informações da CBF, pelo amor de Deus, eu não posso nem levantar do banco. Você entende? Não posso nem levantar do banco. Cada coisa, eles isso aí, o juiz, aí protege o juiz. Aí você não pode falar com o juiz, o árbitro reserva, ele é da casa. O árbitro reserva é da casa.
Então, ele leva tudo que também interessa a diminuir a nossa participação. Eu não sou nenhum menino, sabe? Eu participo mesmo, eu falo, eu grito, eu questiono a arbitragem, é o meu jeito, você entende? Então, o que nós temos que pensar? Você entende? Que amanhã o CNM desse dia deu uma entrevista que não pode falar nada com o juiz. E aí, CNM, o que você fala com o seu juiz quando ele erra? Já tivemos 2 erros no Campeonato Paulista. Você entende? Nós tivemos 2 erros no Campeonato Paulista que eu caí de costas. Você entende? Aí você é questionado porque meu time é ruim, eu não sou bom, eu sou ultrapassado, eu sou isso, eu sou aquilo, e a arbitragem, porque esse árbitro, inclusive, é meu conterrâneo, é de Minas, você entende? Mas ele voltou a ser o árbitro que ele foi em 2021. Manda a CNM olhar ele em 2021, sabe? Ele fez um 2022 bom. Eu falei isso para ele. No aquecimento eu passei, eu falei para ele. E ele está começando o 2023 como ele foi em 2021. Totalmente caseiro. E essa é uma realidade. Que eu não vou aqui também falar que tudo isso foi o responsável. O responsável foi nós. O responsável foi o Hélio dos Anjos. Você entende? Eu não posso tomar um gol de bola parada do jeito que eu tomei. E eles sabem que eu cobrei, porque ontem no treinamento de bola parada nós tomamos 3 gols. E nunca aconteceu isso. Nós tínhamos 10 jogos sem tomar gol de bola parada. Então, nós erramos, propiciamos a grande vitória também do Brasil. Valeu? Obrigado, professor. Valeu, velho. Boa viagem. Muito bem, professor Hélio dos Anjos, técnico da Ponte, bom de papo, hoje é aniversariando, que Deus o ilumine e que consiga aí o seu trabalho, fazer com que a Ponte tenha acesso aí da Série 2 para o Paulistão, né? Bom, Brasil de Pelotas 2.0, a Ponte é eliminada da Copa do Brasil. Olha, lembrando que na quinta-feira tem 2 paulistas em ação pela Copa do Brasil. 20 horas, Ribeirão Preto, Botafogo e São Raimundo de Roraima. Lembrando que São Raimundo eliminou Cuiabá, hein? E o Santos na vida recebe o Iguatu do Ceará. Essa segunda fase aqui é sorteio que define quem joga onde, tá? No caso da Ponte, a Ponte tem mais ranking que o Brasil de Pelotas, mas foi em Pelotas porque foi o sorteio que definiu, tá? Olha, outro paulista, o Ituano, joga dia 15, quarta-feira, semana que vem, lá em Ituano e Ceará. Vai ser às 19 horas. E o Red Bull Bragantino joga também na quarta-feira, semana que vem, dia 15, lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, contra o Ipiranga. Lembrando que na terceira fase é que vão entrar Paysandu, campeão da Copa Verde, o Cruzeiro, campeão da Série B do ano passado, o Sport, vice-campeão da Copa Nordeste, porque o Fortaleza, que foi o campeão, entrou pela classificação que obteve no Brasileirão. Inclusive está disputando o pré-Libertadores, o Fortaleza, por isso que entra na terceira fase da Copa do Brasil. E mais o Palmeiras, o Internacional, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, repito, São Paulo e Flamengo, clubes que entram na terceira fase da Copa do Brasil. Semifinal do Paulistão, sábado, 19 horas, tem Palmeiras e São Bernardo no Allianz Parque. Domingo, 16 horas, Corinthians e Ituano. E 19h30 do domingo, Bragantino e Botafogo em Bragança. Na segunda-feira, 20 horas, São Paulo e Água Santa jogam no Allianz Parque, porque o Morumbi vai ter um show de uma banda britânica, tá? Então, se terminar empatado aqui, é pênalti, tá bom, gente? E na Série A2, última rodada vai ser sábado. Sábado a Ponte pega o Noroeste e no sábado a Ponte vai conhecer o seu adversário na próxima fase. Taça Independência, o Guarani joga sexta, 20 horas, Guarani Portuguesa. O outro jogo é sábado, Santo André e Inter de Limeira. O vencedor de Guarani Portuguesa, o vencedor de Santo André e Inter de Limeira se junta ao Mirassol, que fez a melhor campanha entre os clubes que não se classificaram para as quartas de final. E aí, então, vai faltar um. Esse um vai ser das equipes do interior, que serão eliminadas da fase quartas de final. A de melhor campanha se junta à Taça Independência. Só não me pergunte o seguinte, se todas do interior conseguirem eliminar. Aí eu não sei como é que vai ficar e tem que esperar depois uma semifinal, alguém do interior cair, para depois se juntar à Taça Independência. É complicado. O campeão ganha 400 mil Taça Independência, o vice 200 mil e o campeão da Taça Independência não irá para a Copa do Brasil. Tá bom, gente? Ó, lembrando que amanhã tem
o Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Flamengo e Fluminense amanhã, hein? 20h10 no Maracanã. E amanhã também, viu? Olha, tem o Atlético Mineiro jogando pela terceira fase da Libertadores. Importantíssimo isso, hein? Amanhã, lá no Elo Campinho, em Bogotá, Milionários e Atlético Mineiro. Depois tem o jogo da volta no Mineirão. E na quinta-feira tem Fortaleza e Cerro Porteño. O Fortaleza eliminou na fase anterior o Deportivo Maldonado do Uruguai. E o Atlético Mineiro, na fase anterior, eliminou o Carabobo. Mas para o Atlético e para o Fortaleza, eles entrarem na fase de grupos, tem que eliminar os seus adversários de amanhã, tá bom? Meus amigos, vamos embora! Final do nosso jogo aberto, Brasil de Pelotas 2.0. Narração do amigo Batista, comentários de Mestre Trigão e também de Greg Exorzinho, tá bom? Muito obrigado à nossa equipe técnica, a Gil Kleber, muito obrigado aí ao nosso Rodrigo Dreyer e também o nosso queridíssimo aqui, Gilberto Suf, tá bom? E eu volto então na sexta-feira, né? Sexta-feira tem Guarani Portuguesa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, hein? Aqui pelo YouTube, no AM, no FM. Muito obrigado mesmo. Então na sexta eu volto! Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569,